DWBRcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que também comemorou a entrada de 2019 com esse episódio maravilhoso. Thaís Alves, como sempre. Melhor presente de ano novo, cara, mesmo não tendo presente de ano novo. Não, agora tem. Agora tem que se presente de ano novo. Esse inaugurou a tradição. Pessoas, primeiramente, antes de mais nada, né? Feliz 2019 Feliz pra todos ano vocês. novo! Feliz ano novo. Uhul! Estivemos aí nesse nosso período leve, período sabático, eu precisava jogar Zelda e também Natal e ano novo, essas coisas que acontecem no de ano, A gente fala que quer descansar, mas a gente cansa mais, na Porque verdade. aí tem que fazer ceia, tem que fazer com a barriga no fogão comida. esses dias. É verdade. Mas enfim, e aí tivemos essa pausinha, mas voltamos hoje já, 2019, primeira semana, já estamos aí, logo após esse episódio maravilhoso que foi Resolution, Meu, especial de ano novo. Começou o ano muito bem. Cara, e jogou a expectativa lá pro alto pra 2020. Com certeza, hein? com certeza. Gente, esse episódio, eu não sei descrever assim, eu gostei muito. Me faltam palavras. Para resumir, gostei muito. Ai, eu tô cara. aqui com o Fred, também gostei bastante desse episódio. A gente vai entrar em detalhes mais pra Sim, frente, cara. mas só pra vocês já saberem que a gente gostou muito desse Olha, episódio. se você não notou que a gente gostou muito, Essa ele gostou muito desse empolgação episódio. toda, cara. né? Sim, cara, que foi um episódio aí que foi meio que uma luz no fim do túnel, ou uma luz no começo do próximo túnel, né? É verdade. Porque a gente saiu do finale dessa primeira temporada meio ressabiado, porque não foi lá essas coisas. E até certo ponto, eu acho que até a revelação dos Daleks aí que eles apareceram no Resolution, a gente ainda tava meio ressabiado do que ia acontecer nesse. Quando confirmaram a participação deles, a gente já ficou com a expectativa mais alta. Mas esse episódio superou todas as expectativas. Com toda certeza, Sim, cara. não há como negar, né, que muita gente, não foram todas as pessoas, mas muita gente achou que foi o finale sem cara de finale, mas o Resolution, caso, o último, né? o Battle Battle of Gigante. Raskolnikov Kolos, mas Resolution veio aí pra fechar bem ou começar bem, né, dependendo de seu como ponto a gente de tá vista, vendo. é. O ruim, assim, eu falo que é fechar porque vai demorar tanto pra gente ter uma temporada nova que é como se fosse um fechamento. A gente vai comentar mais sobre essa questão do placement do episódio, até porque o Tigre falou algumas coisas. Sim. Mas também fica aí o aviso que se você ainda não assistiu o Resolution, vá assistir, né? Lembrando que ele vem oficialmente pro Brasil aí pelo Look e pelo Vivo Play agora dia 4, esse podcast vai estar saindo antes. Isso. Mas nós já assistimos, vocês bem sabem, né? Claro. Porque tinha que trazer pra vocês. E é aquilo, cara. Se você não assistiu ainda, pausa esse podcast, vai assistir, independente do jeito que você quiser assistir. Maravilhoso. E depois Vale você muito a volta, pena. porque saber qualquer coisa do enredo estraga a experiência. Ah, sim. Porque o legal desse episódio são todas as surpresas, Com cara. certeza. Com certeza. Então vamos parar de ladainha, que a gente já fez uma introdução aí falando mais sobre, e vamos falar a fundo sobre esse episódio maravilhoso. Vamos lá. Então vamos começar o review de Daleks em Sheffield, né, cara? Não, é Resolution of the Daleks. É, exatamente. Ou Resolution of the Doctor. Tem vários títulos possíveis. A resolução é da doutora. É ela dela, fala, né? é dela, né? Então, realmente, Resolution foi... Porque aquele lance que a gente falou, né? A gente tava falando... A gente revisou o especial de Natal ali, o primeiro especial de Natal da série moderna. Da ali, Christmas o Invasion. E eu falei que os episódios de Natal, geralmente, eles são qualquer episódio com uma skin de Natal. uma roupagem. Nunca é uma roupagem de Natal, mas se você retirar, funciona. E o Resolution é mais ou menos isso, né? Ah, sim, tanto total. que a Mandy Gill tinha falado em entrevista para Radio Times, se eu não me engano, que o Resolution não era... Ele, apesar de ser um episódio que se passa no Ano Novo, ele não era sobre Ano Novo. E realmente, não é. Não, pode Tipo, ser o um Ano Novo é episódio que se citado passa só. em qualquer outro momento, né? Não Sim, teria, sim. não faria diferença na história. Então, mas aí ficou aquele negócio da resolução de Ano Novo. Aí a doutora fala isso, ali pra ter a ligação, né, com o episódio, mas quase que autocompleta a frase pra gente, né? Resolution of the Daleks. Porque a gente tem Evolution of the Daleks. Resurrection of the Daleks, Remembrance of the Daleks, Time of the Daleks. É muita coisa dos Nosso coração é Resolution of the Daleks, por mais que a resolução seja da doutora, né, cara? Eu gosto de Daleks in Sheffield. Daleks em Sheffield é legal. Porque também acho que tem tudo a ver aí com esse episódio, porque se passa totalmente em Sheffield. Eu acho que a era Tibnon agora da série, né, e por consequência a era Jodie, ela meio que setou que os alienígenas, no geral, eles estão escolhendo o Sheffield como destino de férias, né? Não é mais nessa época. Cardiff, nem Londres, Porque né? Cardiff, em tese, nunca foi, né? Era com Torchwood. Com Torchwood. Mas, apesar do Doctor Who ser filmado em Cardiff, né? Era sempre em Londres. Londres. Assim, não sempre, né? Mas a maioria, A maioria das né? vezes, E agora sim. parece que, sei lá, ficou barato o pacote de viagem da CVC dos alienígenas, sabe?
E aí, não, vou pra Sheffield, que tá com desconto agora. Adorei que o pacote do CVC tá mais barato. Sei lá, cara. Gostei muito. Então vamos lá, né? O episódio... Aliás, posso citar antes de mais nada? Você pode fazer o que você quiser. Sabe? Maravilhoso. 2019 com esse episódio trouxe Isso muita aí, esperança. com certeza. A gente passou até 2019 meio conturbado, já começa meio mixed feelings, mas esse episódio deu uma melhorada. É verdade, Você é pode fazer o que verdade. você quiser, cara. O podcast é seu. Eu preciso falar porque isso é uma coisa que me incomoda. Não incomoda o Fred, incomoda a mim. Eu sei que é, mas de novo, larga esse osso, cara. Eu até sei o que você vai falar. Cadê a abertura da série? Caraca. Tibno! Essa abertura... Cadê minha abertura, Meu Tibno? amor, minha esposa, a pessoa que está ao meu lado aqui, que eu amo com todas as minhas forças, larga a mão disso, cara. Eu adoro a abertura. Eu também. Eu adoro a música nesse que o Aquinola fez. Nesse episódio, se eu tivesse perdido 1 minuto de episódio, que a abertura é um pouquinho menos de 1 minuto, mas se eu tivesse perdido aí 1 minuto de episódio, se eu tivesse perdido 1 reel de episódio, eu já ficaria chateado, porque esse olha esse episódio tem a métrica perfeita, cara. Ele não precisa ter 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Então, tudo bem, eu sacrifico a abertura por ele, cara. De qualquer forma, eu sinto falta da abertura porque, mais uma vez, ele tem chances de botar a abertura, 1, no começo, 2, depois da cold scene, e ele não faz. A gente ele decide aí... não colocar. Dane-se, jogou pronto. Ele pega a abertura. Sabe quando você pega o papel e joga assim? Não precisa essa É merda, isso. né? Foda-se. Dane-se a O abertura. BBC já fez o upload de uma versão de 10 horas do tema desse. Foda-se, não precisa mais, né, cara? Ela fez isso porque o tipo não já cortou todas. Enfim. Não, então, mas é legal você falar isso, porque realmente a gente tem a sensação da cold scene nesse episódio, né, nesse especial. Pois com é. aquela cena introdutória ali da guerra, tal, da batalha que tem entre os três isso. povos, e que tem o inimigo que uniu esses povos, tipo, o inimigo comum, Que, né? aliás, gostei muito dessa cena. Foi muito legal, Gostei e uma coisa que eu achei bastante. engraçada é que é tão... Tem cara de um documentário, né? É, muito bacana. Quando a gente deu play, eu fiquei assim, eu falei, caramba... Parece um trailer. Será que... parece assim que a gente tinha pego o negócio, a gente começou a assistir antes, e aí pegou um pedaço de um trailer, ou o final de um outro, uma coisa que tá passando antes. Que não tinha nada a ver com o Dr. Who. Será que tá assim? Só que aí, óbvio, né? Isso passou na minha mente, e logo depois a mente mesmo completa fala, não, provavelmente tem algo do episódio Faz com parte isso, né? do episódio. Mas realmente, quando acabou esse voice-over e tal, que é até engraçado o fim de clímax, né? Diz que ele tá falando, não... Porque aí eles separaram, não sei o quê, e essas partes nunca se uniram. E cada um foi encarregado de levar para um lugar até agora. E essas partes sempre estão separadas até agora. Tipo, no final, que eu achei muito legal, o jeito que foi conduzido esse primeiro momento. Realmente, eu achei que quando fechasse isso ia dar abertura e não deu. Quando não deu ali, eu já sabia que não ia ter. Aí não ia ter mesmo. Eu também achei que não ia ter. Mas, de verdade, eu amo a abertura, mas não me fez falta, não. Então, aparentemente, houve uma batalha. Sim, aparentemente não, houve. Houve uma batalha, né? O episódio dá essa informação de que houve essa batalha e que vários povos unidos derrotaram esse inimigo e cada povo, ou 3 povos escolhidos, pegaram um pedacinho desse inimigo pra esconder, pra guardar. Dá a entender que era uma guerra ali, uma batalha, né? Por território e... Eram 3 frentes, diferente de 2 só, né? Isso. Só que no meio dessa peleja toda brota esse bicho que a gente não sabe o que é. Não mostra. A gente já tava meio que levado a crer que era o Dalek, que a gente sabia sobre ele, né? Sim. É aquilo que eu sempre falo sobre as revelações do que vai ter no episódio antes do episódio. Toda a divulgação do Tibno, ela é bem enxuta, por assim dizer, no geral, Eu também né? acho, é o que menos revela. Pois é. Aí ele não tinha revelado nada. Aí quando foi um dia desse, assim, tem o quê? Umas semanas atrás, que saiu aquele trailer que a gente escuta a voz do Dalek no fundo. Isso. Claramente, assim, não é nem um foreshadow, tá ali pra aparecer mesmo. A BBC divulgou. Pois é. E aí eu fico abertamente. Pensando, tudo bem, é legal, o episódio não perdeu em nada por isso, assim, isso não diminuiu, até porque a gente não tinha visto o design, o Dalek não tinha visto nada. Será que se a gente não tivesse nem sabido que era Dalek, não seria mais legal? Porque eu entendo que, assim, eles só revelaram que era o Dalek antes, porque eles sabiam que o final não tinha sido lá essas coisas. E aí, assim, pra garantir que a galera vai ver, porque... E isso é tudo da minha cabeça, tá? Isso é a minha constatação sobre o que aconteceu. A sua teoria. O que aconteceu? A gente teve esse final que não foi lá essas coisas, foi meia bomba. Então a BBC falou, olha, o pessoal saiu não tão feliz da temporada. Se a gente deixa eles completamente no escuro pro especial, eles simplesmente vão falar, vou ver depois. Não vai haver interesse. Então vamos garantir dizendo que tem Dalek, porque aí eles vão vir. E eles vieram. Eu acho que foi isso. Nós fomos.
mas eu acho que se não tivesse tido, seria mais legal ainda. Eu acho que a BBC pensou sim dessa forma, porque as pessoas falam abertamente nas redes sociais de Doctor Who oficiais de que eles não gostaram do finale. Isso muita gente falou que não gostou mesmo. A gente mesmo. Assim como muita gente também falou que gostou, mas eu acho que assim, tem quando gente que achou você. ok, tipo a gente que meio. Né, tanto faz. Mas assim, eu acho que a partir do momento que você divulga uma informação muito importante sobre algo, que é vai ter Daleks no especial de Ano Novo, você constrói antecipação. E eu acho que isso é importante. Sim, com certeza. Porque, assim, eles precisam, sim, dos números de audiência consolidados do dia da exibição. É a medição mais importante. Sim, né? E eu acho que, por exemplo, pra mim, pessoalmente, eu gostei de saber antes. Primeiro, porque eu fiquei muito empolgada pra ver. Tipo, um efeito positivo. Eu gosto de estar empolgada pra ver. Por exemplo, eu não tava empolgada pra ver o finale. Eu tava tipo, legal, vai ser o finale. Mas dessa vez eu tava tipo, ai meu Deus, vai ter Dalek. Eu já tava... E outra, o fato de não terem revelado o visual me deixou ainda mais com vontade. Eu acho que a antecipação se criou curiosa, em cima disso, sabe? Né? De saber como vai ser o Dalek do Tibnon. Não, concordo, assim, comigo também foi assim. Então, pra mim, assim, eu gostei de ter sabido. Sim, eu Tem gosto gente de ficar que não no escuro. gosta. Tem gente eu gosto que de ficar um pouco no escuro. Porém, só o fato de ter tido essa antecipação do como ele vai ser foi o presente pra mim, porque assim... Você revela sem revelar tudo. É que nem no Natal, né? A gente sabe que a gente vai ganhar presente, mas a gente não sabe como ele vai ser. Não sabe o que vai ser. Exatamente. E é gostoso, mas essa sensação é boa, sim. né? No final, assim, eu acho que é tudo uma questão de mão, né? Não adianta você não revelar nada, porque a pessoa fica sem saber o que esperar. Sim. Mas também não adianta você revelar tudo, senão a pessoa fica sem surpresa. Eu eu acho que se for nesse nível de revelação, sabendo aí como é o Tibnon na pesagem dele de coisa que ele revela, é bom se ele mantiver assim pra próxima temporada dele. Eu acho que tá na medida, né? Eu acho que bem legal. Enfim... Uma coisa... Não, só antes, uma coisa que você tinha falado aí sobre, do finale, né? A gente tá falando sobre o finale não ter trazido esse retorno que o público tava esperando, né? Em entrevista à Radio Times, um pouco depois, né, do finale, um pouco antes da exibição do Resolution, assim que saiu a foto... Agora não sei se foi antes do finale. Foi depois do finale, sim. Tinha a foto da Jodie com o cachecol. Com o cachecol. E aí, né, enfim, tiveram várias entrevistas. Adorei. Assim, que aparece super pouco o cachecol, que mesmo, depois ela tira. É porque tá quente, né? Fica correndo. Pois enfim. Eu achei que, inclusive, eu fui idiota a ponto de achar que a trama ia envolver frio e neve. Por causa do cachecol, não. Não, porque... Caraca, o Tom Baker ia pra pedreira de cachecol. Eu sei, mas o que eu tô falando é que, assim, episódios de Natal costumam ser na neve, porque no hemisfério norte tem neve, Ano Novo também tem neve. Sim, mas não. E aí, não. Não. Era só uma coisa mesmo, um atributo visual. Exato. Mas, enfim. Aí, teve todas as entrevistas por conta dessa visual novo da Jodie, e o Tibnon foi entrevistado pela Radio Times, essa revista super antiga que tem lá no Reino Unido. E lá ele falou que o especial de Ano Novo, agora o Resolution, apesar de fazer parte da 12ª temporada, né? A gente sabe que o placement do episódio é sempre... Os especiais são sempre aos começos de temporada e não aos finais. Isso. Ele falou que mesmo sendo o começo da próxima temporada, esse especial ia servir como real fechamento da 11ª temporada. No que eu pergunto, será que ele só falou isso porque ele viu que não foi lá essas coisas, o especial? Sim. Ou ele falou isso porque realmente era o que ele tava pensando, do tipo, já que eu quero fazer uma linha contínua sem pausa naquelas. Então esse episódio, mesmo sendo o começo da temporada, ele é o fim dessa. Eu acho que faz mais sentido. Mais ou menos como foi na época do Colin Baker, que ele regenera no último arco daquela temporada e ele só é o doutor na próxima. Eu acho que faz sentido, porque, por exemplo, a gente sabe que tecnicamente falando, todos os especiais de Natal são o episódio 0 da próxima temporada. Todos. Se você pegar lá na BBC, os DVDs, os Blu-rays, o código é 0. Tipo, zero a próxima... letra. Por exemplo, esse é o episódio da 12ª temporada, episódio 0. Quando é mais de um, eles botam letra. Só que eu acho que... Em termos de história, o Tibnon tá certo. Esse é o fechamento da primeira era. Do primeiro ano da era Whittaker. Porque a gente vai demorar tanto pra ter o segundo ano
E Ele é a esse ponte, ele é a episódio ponte, tá é. tão próximo do primeiro ano, a temporada acabou Sim, há sim. menos de um mês. Então eu acho que faz sentido ele ser o Não, fechamento. faz. Sim. É só assim, porque para aquela dúvida na cabeça de algumas pessoas, tipo, pô, é o começo, é o final, ele não encaixa em lugar nenhum. A gente sabe que em hora de venda, esse especial ele vai ser veiculado separado, né? A venda dos especiais é Isso. sempre em separado. Sempre separado. Eles contam quase como mini filminhos. Aliás, eles nem entram nos boxes das Exato. temporadas. Só naqueles box mega power que vem com tudo. Não, aí sim, realmente. Mas ele sempre funciona a priori assim como a ponte, né? Tanto que a gente tem casos de pontes de temporadas inteiras, né? Ali da quarta pra quinta a gente teve um ano com especiais. Vários. E esses especiais que eu falei do ano das letras, né? É. Que não era 0000, era 0A, 0... Eu não sei se eram essas letras exatamente, mas eles eram meio Eles que um têm limbo. códigos, né? Mas Eles são o limbo mesmo. eles são o limbo, mas em relação a como a BBC organiza, eles contariam como a próxima temporada já. Mas aqui em termos de história, serve como fechamento da 11ª. Mas eu também acho que o Tigre falou isso pra também limpar um pouco a barra dele, do tipo, ó, não foi tão bom, mas na verdade é isso aqui, gente, ó. Ó, gente, esse é o finale, viu? Sim. Não é aquele lá, não. Mas a Enfim. sensação é essa mesmo que fica pra Pois gente. pois é. Inclusive, quando a gente botou no Twitter, eu tuitei agora, pouco depois de assistir, e eu falei, nossa, eu ainda tô chocado, o episódio é ótimo, e alguém falou assim, é o finale que vale. E realmente, é o finale que vale. Esse é o finale que, no meu coração, no meu coração é o finale. Inclusive, tem mais coisa a falar sobre o uso do Dalek. Como a frase é, tá vendo, Tibnon? Era só isso. Era só isso Era que eu só pedi. fazer isso, Eu tinha cara. pedido Era só só isso. fazer Era isso que eu tinha Sim. pedido, você não tinha feito ainda. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o que rolou no episódio. Pois é, então a gente tava lá no começo do episódio ali, né, com aqueles 3 pedaços Eu achei do bacana, inimigo, porque, cada assim, um com um guardião diferente. porque eles e pegam... 3 locais diferentes. Porque o lance assim, como eles surge esse inimigo em comum, todos eles se unem pra lutar contra ele. E eles literalmente cortam ele. Porque aí a gente fica naquela dúvida, peraí, o que foi separado? O que tem, né? Foi o bicho, foi o Dalek fora assim, O de dentro. polvinho. O recheio da carapaça. A parte orgânica Exato. do Dalek. Ele é cortado, ele é tipo mutilado e cada parte vai com um guardião. E a gente tem 3 lugares mega distintos, né? Um é o Reino Unido ali, né? O primeiro pedaço é na ilha de Anuta, no Pacífico Sul, super longe. O outro é na Sibéria. É na Sibéria, na Rússia. E o terceiro é Yorkshire. Só que esse terceiro pedaço não chega ao seu destino o final. que fez errado. Tadinho, né? Ele tomou uma flecha. Que dó. Não, é que acontece o seguinte, ele tava levando o pedaço dele pra guardar, porque a gente vê que os outros 2 povos, eles fazem meio que... Não monumentos, assim, lá na ilha é um monumento, é tipo como se fosse um templinho. Achei ali, super... inclusive parece um mini templo de Breath of the Wild. Super eu tô jogando bonito. Zelda agora. Olha lá, tá rolando olha isso. lá. E o lá da Rússia eu achei muito maneiro, que é uma mulher, que é a guardiã. Isso. E ela finca uma espada no gelo, É muito maneiro. maravilhoso, eu adorei. E o britânico, quando tava levando lá, ele toma uma flechada numa encruzilhada, assim, ele tava no caminho e ele nunca chegou ao seu destino. Ele é assaulted, né? Ele toma essa flecha e esse pedaço dele não é enterrado, não é guardado. E aí a gente descobre, né, que o local que ele tomou a flecha é justamente onde hoje, em 2019, é Sheffield. No 1º de janeiro de 2019. Exatamente. É ali naquele pedaço que é justamente aquele sewer ali que eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando tem um no prédio esgoto, em né? cima. Tem um underground, né? Eles estão trabalhando no esgoto que fica embaixo da prefeitura, né? O City Hall de Sheffield. Sim. E quem tá trabalhando lá são os arqueólogos Lynn e Mitch. Sim, que já tiveram ali, deve ter tido a festa de fim de ano da firma, já teve um lance ali, eles estão já teve um tchutchu, rola um chip. Não é verdade? Chip bonito, chip vivo, inclusive. Foi muito bom. Pois é. Aliás, adiantamos que é muito feliz que ninguém morre. Tirando todas as pessoas que o Dalek mata, ninguém dos principais ali morre. Isso é muito Graças a Deus. Então, e aí eles estão nesse flirtzinho e tal, estão lá escavando. Mas é um flerte fatal. É um flerte fatal, com certeza. E eles descobrem essa ossada, né, do cara que foi responsável, né? Que ele seria um dos guardiões. E eles também guardam o que tem dentro do saquinho que ele tá levando. Exato. E deixam ali tomando um pouco de luz ultravioleta. Eles falam assim, UV light. Então, eles falam, vamos catalogar, né? Vamos colocar dentro dos plastiquinhos. Estão trabalhando, tipo, 1º de janeiro. Tá lá no plástico e tal, eles não sabem o que é, mas como ele fica exposto a essa luz ali, aquela luz roxa que ultravioleta. parece ultravioleta. Isso. Eu falei luz ultravioleta antes. Falou okay, sim. Tudo bem. Eles estão ali e a gente sabe que é isso que vai energizar esse pedaço. E o que ele faz, isso é muito maneiro,
ele meio que invoca os outros pedaços dele. Isso. Você vê que o saquinho vai enchendo e ele ganha força o suficiente pra pular dali. E eles mostram os saquinhos dos outros locais, já com novos guardiões. Sim, a gente Que vê, são os descendentes sim, dos originais. Inclusive a Cold Scene, que não é Cold Scene, ela fala isso, né? Isso. Que é um burden, né? É um fardo que é passado por gerações, né? Não necessariamente de sangue, a mas... Order of the Custodians, que é né? a ordem da custódia, da guarda. Dos guardiões desses pedaços mesmo. E não adianta, meio que a gente vê que não adiantou muito eles terem ficado guardando ali. Mais ou porque menos, né? um pedaço meio que chamou os outros não, dois, né? Não é que não adianta, né? Porque vamos supor que num Mas ambiente eles não ideal... puderam fazer nada, né? Não, É triste. eu sei, mas assim, num momento ideal, o que teria acontecido? O cara do Reino Unido e da Inglaterra, ele teria levado o enterrado dele. Isso. E aí esse pedaço nunca ficaria exposto à energia e não era pra chamaria. ele ter sido o problema, guardado, tanto né? que ele tava lá jogado até hoje. Sim. Até literalmente há 2 dias atrás. Pois é. 2 dias? Que dia é hoje? 2? Não, é hoje. Não, Hoje é dia 1º. Não, mas o episódio... Não, hoje não é dia 1º, hoje é dia 2. Hoje é dia 1º. Hoje é dia 1º, É verdade. hoje? Não, é que é dia 2 pro pessoal que tá ouvindo. Sim. Sim. É mas que a pra gente tá gravando dia 1º. Então, literalmente hoje. Ele tomou as luzes lá e ele acumulou energia. Se ele tivesse sido enterrado, ele não tinha chamado ninguém. Pois não é. tinha chamado os outros pedaços, Não, entendeu? não tinha. Foi literalmente o acaso. O acaso que... A gente sabe que ele é bem o acaso, né? Essas coisas do Doctor Who. Claro. Que, inclusive, nesse episódio acontece mais de uma vez, né? A gente tem ali o pessoal do... Nossos amigos da TARDIS, que agora não são mais compênios, a família da TARDIS da Jodie. E eles estão ali vendo a queima de fogos num sol, né? Nada como o Doctor Who pra fazer uma coisa simples que nem fogos de artifício virar um evento, assim, gigante, né? É legal porque, tipo, a gente tá tendo a experiência... Quem assistiu hoje, ótimo, né? Quem assistiu Fora de Ordem não vai ter essa sensação. Mas a gente viu os fogos agora, ontem à noite. Aqui da janela do quarto. Então é muito legal que... A família da doutora, tá fazendo a mesma coisa. Eles estão vendo fogos. 19 fogos. Só que eles têm a pequeníssima vantagem de terem uma nave que viaja no tempo. Então eles estão vendo os fogos de artifício de vários anos e vários locais e várias galáxias. A Jodie, ela meio que... A doutora, ela... Não sei, eles têm o tempo deles, né? A gente sabe que um deles deve ter relógio, eles devem ter o calendário do celular, qualquer coisa dessa. E eles viram que, agora é virado do ano. E aí a doutora... Eles seguem o calendário deles. Né, da linha tempo deles. Dos companions. Porque é fácil você perder... Por exemplo, a gente vê em Invasion, Christmas Invasion, que a Rose, ela para no Natal e ela não sabe, ela fica, é Natal, mas ontem não era Natal. Ela tá perdida, né? É fácil você se perder na contagem quando... Qualquer segundo pode ser qualquer segundo pra você. Pois é. Né? É muito mas legal, eles se acham ali e ela vai mostrando vários Réveillons. Mesopotâmia. Quem descobre que é o primeiro. É legal porque cada um dos companions escolhe o favorito. O melhor, eles já viram 19, né? Aí o Graham fala que foi da Mesopotâmia, né? Ela fala, mas é o primeiro de todos. Aí o Ryan gosta de um de Sydney. E a Yas, ela gosta de um que é muito maneiro, que isso é uma coisa que aconteceu na vida real mesmo, né? A gente tem ali o Giuseppe Piazzi, né? Desculpe meu italiano enferrujado. Giuseppe Piazzi. Você fez a mãozinha, tá tudo certo. Eu fiz a mãozinha, ele não tá vendo. Tá tudo certo. O grande lance é que ele era monge, mas ele também era astrônomo, porque na época, no século XIX, todo mundo era tudo, né? Na igreja também era ciência, também era lei, também era ordem. Pode tudo nessa porra. Ele descobriu um planeta anão, que inclusive a Yas, ela fala, né? O planeta anão, no caso, é Ceres, que ele fica entre Marte e Júpiter. E foi em 1801. Né? No dia 1º de janeiro. Então, assim, eles viram legal. Esse cara, ou seja, já tem um personagem histórico aí que a doutora viu. Né? E é legal colocarem essas coisas históricas para as pessoas irem pesquisar. A gente sempre gosta dessas referencinhas, né? O Ryan escolhe o ano novo de 2000 em Sydney, né? Que provavelmente foi virado lá do milênio, não sei. A gente não sabe se foi de 99 para 2000 e 2000 para 2001. Acho que foi de 99 para 2000. E aí eles viram 19 Réveillons ao todo. Pois é, e a doutora resolve fazer o 20º pra fechar a conta. Vamos fechar? Né? Pra ficar redondo. Vamos fechar aqui com 20, gente? E ela tá super empolgada. Será que isso já é uma mensagem subliminar do tipo, a série não vai ter em 19, só em 20? Caraca, você já pensou nisso? Olha aí. Mas é muito doido não ter série este ano. Já podemos falar que é neste ano. Não, depois desse especial, dói pra caramba, cara. Porque ele levantou muitas expectativas, né? Vai que o time não perde o gás em um ano. Não, mas ele já tá escrevendo os roteiros. Vai assim que vai dar certo. Enfim, vamos lá então, e começa a mexer na tarde e vem um sinal. Aí ela fala,
Acho que alguém pergunta de onde ela. Da o Terra. Graham, eu sempre deixo ligado. Mas deixa pra lá, ela já ia dar uma ignorada no sinal. E ela começa a ver que tem atuação alienígena onde ela quer parar. E aí, onde é que é? Não sei o que. Aí, Sheffield, né? Como a gente falou, agora tudo tá sendo em Sheffield. E aí eles vão lá pra Sheffield. Eles vão pra aquele esgoto lá que tá sendo E vão parar literalmente no mesmo local ali da escavação dos arqueólogos, porque né? o que aconteceu é que a menina, né? Quando o saquinho que tava com o pedaço do Dalek, que a gente não sabe que é Dalek ainda, sumiu, ela foi investigar. E aí, é muito legal que assim, a gente sabia que tinha Dalek no episódio, a gente não tinha a mínima ideia como ele ia aparecer. E a gente ficou o tempo todo assistindo mesmo. Tem Dalek aí! Isso é a lua do Dalek! Qualquer Deus, vírgula é Dalek. É o Squid, é a gosminha. É a gosminha. E aí quando aparece, é muito maneiro porque assim, a gente tá acostumado já com o que tem dentro do Dalek, mas desse tamanho assim, jogado na parede, é muito louco, Eu nunca vi um Dalek tão espalhado, porque a gente vê ele sentadinho. Sim, a gente vê ele na cadeirinha. Agora, na parede espalhadão, assim, é um negócio, é grande, né, cara? Ele parece ser maior assustador. do que um Dalek normal, bem né? A gente vai descobrir que... Né, porque, por exemplo, a gente viu ali no Twice Upon a Time que quando ele foi, o Capaldi foi pra aquele planeta lá, pra Vinegar, tinham vários... não sei se é um planeta, mas quando ele vai pra Vinegar, ele vê vários daqueles bichos passando. E não são tão grandes quanto esse. Não. Só que mais pra frente no episódio, a gente vai ver que a Jodie se liga que esse Dalek não é um Dalek normal. Ele é um Reconnaissance Scout. Ele é um batedor de reconhecimento. Ele vai pros lugares... Aí ele vê, tipo, é assim, 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 eles são fracos nisso, eles nisso. A missão Galera, dele pode é reconhecer e conquistar. Isso, exato. Então, ele tá ali meio que pra pesquisar locais possíveis de dominação. Pois é. Mundial não, né? Universal, né? E é muito maneiro, porque a gente vê que a menina encosta nesse bicho, e quando a galera chega, né, o pessoal da tarde chega, que o bicho não tá lá. Ela fala, ele sumiu, tá não sei o quê. E meio que fica por isso mesmo, né? A Jodie, ela entra de volta na tarde pra tentar investigar, onde tá, fazer ela mexe na gosma, ela encosta na gosma, ela pede lá pro carinha trazer uma pipetazinha. Pra ela poder investigar, né? O que é a gosma. Mas assim, eles não acham o bicho ali. É um método científico, eu gostei de ser um método científico, ela pede o negócio, ela fala, beleza, eu vou investigar. Eles entram na tarde de volta e vão pra casa do Graham pra poder comparar com... Ela pede um ovo pra poder comparar todo o lance lá da genética, as proteínas e tudo mais. E o que acontece é que do outro lado lá, com esses dois personagens novos, como eles tinham marcado um encontro, ficou aquele clima meio, e aí, a gente vai ter um encontro ainda? Rolou esse troço estranho, e a menina fala, não. Então, pra todos os fins, o Dalek sumiu mesmo, né? Pois é, eu comecei a notar que houve uma diferença no comportamento da Lynn, porque a primeira cena em que eles aparecem, ela é super fofinha, sorridente e tal. E aí quando aí acontece todo um negócio com a Tardes e com a galera, e aí quando eles saem, ela tá apreensiva, ela tá fechada, mas é compreensível. Ela não sorri. Mas é compreensível, ela tá em choque, E aí né? o cara... Não, então, eu também achei. Aí o cara dá uma forçadinha, né? Porque ele tá doido pra sair com ela. Mas se ela tivesse no estado normal, ia ser legal, ela ia gostar. Porque ela tava devolvendo isso. Ela falou, não, eu tô meio abalada, né? Eu tô meio assim. Aí ele, não, tudo bem, sem problemas, né? Nessa hora, eu não sei se você... eu desconfiei, mas bem pouco. Eu não sei você, eu fiquei o tempo todo, cara, ela foi Dalekized. Tipo, provavelmente vai sair o olho do Dalek da testa dela. Isso. Ou sei lá, ou a gente vai descobrir que isso é uma forma nova de Roboman, né? A gente sabe que os Daleks, eles têm um histórico aí de controlar seres humanos, né? Às vezes dalekando eles, né? Fazendo a primeira coisa que eu pensei foi um desentupidor saindo da testa. É o olhinho, né? Porque a gente teve bastante isso na era Moffat. Eu tinha pensado isso, e aí por conta de ser da era do Moffat, eu fiquei pensando, não, o Tibio não ia fazer. Talvez seja o callback pro Roboman, né? De repente ela encostou e, sei lá, a explicação de Doctor Who, ela virou um Roboman moderno. Podia ser. E não era Robomanização. Com certeza. A gente vê que é uma parada... Me lembrou um pouco Venom com Homem-Aranha. Ou com o Ed Brock. Isso gente. Parasita, né? Total. Ele começa a parasitar a menina ali. Sim. Eu acho que vai até além um pouco do Parasita, né? Apesar de eu ter lembrado do Venom pela cor. É o controle, né? É um cara que puxa as cordinhas do marionete. Isso. Ele usa as palavras, eu sou agora o seu piloto e você é o meu... É o puppet, né? Você é o meu marionete, né? Ela tem momentos em que ela luta contra esse poder, essa dominância do poder. Assim como quando mas ele controla a rede neural dela, né? Tanto que quando ele sai dela, Matrix, lá né? mais pra frente, ele deixou uma marca na nuca dela. Sim.
como se ele tivesse, de fato, controlado os movimentos sim. dela neurológicos, É tipo o Rick né? controlando a barata puxando as coisas dela quando ele é o Pickle Rick. Exatamente. Mas é a mesma coisa, tipo, ele ali provavelmente estava se nutrindo de alguma coisa dela, porque ela fica fraca quando ele sai. Isso. E sim, ele tava puxando as cordinhas dela ali. Inclusive ele fala, senta, se mexe, fica calada. Agora procura onde estão minhas armas, né? E aí ele faz ela entrar no Black Archive lá. Isso é uma coisa legal, porque ao longo do episódio a gente vai tendo hints, né? A gente vai tendo essas pistazinhas do, a Unity vai aparecer nesse episódio. Coisa que a gente não tava esperando. Isso não foi revelado. Nossa, mas de forma nenhuma. Então isso é muito maneiro que assim, e eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti, o Dalek, o nível de ameaça, a sensação de ameaça que esse Dalek passa, ela vai escalonando ao longo do episódio. Assim, no começo, sim. ele é só uma coisa morta, aí a gente vê que ele, na verdade, voltou, e depois a gente vê que ele tá controlando a menina, aí ele tem acesso à internet, aí ele começa a possuir a menina num nível que não é que ela esteja sentindo prazer nisso, mas você vê que ele já controla, tipo, as expressões faciais dela, ela já sorri, ela começa a dirigir rapidão, ela ataca o policial, ela mata umas pessoas, tipo, você vê que ele vai crescendo ao longo do episódio, junto com o episódio que vai crescendo também. Com certeza. E esse é um Dalek com objetivos claros e definidos. Sim. Que é reconhecer e conquistar, e ele sabe exatamente o que fazer. E chamar a galera, né? Ele tem recursos para ir atingindo os objetivos. Então, beleza, eu vou usar um corpo como Um vaso. Como um vaso, como instrumento. Aí depois eu vou procurar peças de metal para me reconstruir. Eu vou entrar no arquivo para pegar uma arma. Tipo, ele vai aos poucos. Primeiro, a construção depois, mas ele sim. tem essa consciência. Enquanto isso, lá na TARDIS, a doutora tá quebrando cadeiras. Ixi. Enquanto o Dalek tá fazendo o diabo, a Não, doutora mas tá quebrando antes- a mobília do Graham. Então, mas aquela cena que a gente viu no preview é antes deles entrarem na casa do Graham. Ah, né? sim, sim. Ela fala assim, esse é o DNA da criatura mais perigosa do universo. Aí o Graham pergunta, ele tem um nome? Nome, né? E aí, claro, né, o trailer cortou, mas ela fala, Daleks. Sim. Beleza. Quando eles chegam na casa é porque ela precisa do ovo, né? Ela fala, eu preciso pra poder ver o lance. Ela fala a explicação, não lembro Isso, direito o que era. explicação dela. Mas ela vai comparar a estrutura do ovo ali, da parte branca do ovo, da Clara, com o. Não da Clara Oswald. Pelo amor de Deus! Com Chega. o que ela pegou desse Gu, né? Ela fala, inclusive. Ela fala a palavra Gu em algum momento. Não, mas o que. Ela fala o que Da é. proteína. Da proteína, Ela tem isso. que Ela vai medir o nível comparar da proteína. as proteínas lá. E quando é muito legal que ela estaciona, ela quebra as coisas do Graham, ele fala, você quebrou minha cadeira. Ela fala, mas você deixa eu largar a Você cadeira. deixa uma cadeira no meio da sala? Mas é minha sala. É a minha sala, né? Tipo... E aí entra naquele lance do tipo, caramba, parece ser meio how convenient isso, né? Porque na hora que eles param, a campainha toca, aí tem aquela piadinha do, o que é isso? É o alerta, e não, é só campainha, tal, não sei o quê. Quando o Graham vai abrir, ele abre e fala, não, e fecha. Né? A gente também sabia que ia ter o pai do Ryan nesse episódio, né? Isso já tinha sido revelado. Já tinha inclusive saído quem Caraca, era o sério, ator. eu não lembrava. Sim, é que tem um tempinho já, mas já tinham falado. É verdade, você tem razão. Mas sabe quando a mente esquece? Foi então bom é porque bom foi assim. uma boa surpresa. E aí, beleza, né? O cara chega, você vê que o Graham, ele tenta despachar o cara, mas o Ryan vai, descobre que é o pai e tal. Tem todo aquele momento de... A gente vê que essa encarnação do doutor, no caso da doutora, não é que ela seja grossa, ela não é. Ela não tem filtro, do tipo, ela tá falando bem intencionado, uma parada que não era pra ser falado nesse tom. Né, que ela fala assim, quando ele chega, ele apresenta, esse aqui é meu pai e tal, não sei o quê. Aí a doutora fala, você é o pai do Ryan? Você não foi no enterro da Grace, você deixou seu filho na mão, né? Mas ela fala na maior naturalidade. Ela falou assim, você não foi, e ele ficou triste, tá? Ele ficou chateado. Mas e ele vai fazer as coisas dela? Não, mas ela fala como se fossem fatos óbvios, né? Ela não tá jogando na cara. Sim, ela tá só Quer dizer, ela tá, mas Então, mas é que não é como se ela estivesse dando uma mega bronca. Não. Ela fala, ela joga ali, né? Tipo, você fez isso, hein? E volta a fazer as coisas dela. E aí o Ryan sai com ele, né? Vamos descer pra pegar um café. Eles querem trocar uma Eles ideia, querem né? conversar. Então, e aí que entra o lance o timing perfeito, né? Que parece que é conveniente demais. Porque a gente vê que o pai do Ryan tava com essa lance de vender... que é meio micro-ondas, meio forno, tal, Ele é um micro-ondas e um forno. Pô, isso é bom assim, em casa, porque a gente tem um forninho né? e um micro-ondas. Economiza e ocupa espaço, 2 espaços. Se eu passo só um, ia ser ótimo. será que ele vende? Será que chipa pro Brasil? Será que tem no UK lá? O shipping que ia ser caro, né, ia cara? ser A difícil. entrega. Mas enfim, e eu não acredito em correio brasileiro. Eu também não. Mas enfim, o grande lance é, esse negócio, esse aparato ali, meio forno, meio micro-ondas, é o que vai dar as peças pra vencer do Dalek no final. Aí você pode falar, porra,
Roteiro mas eu não preguiçoso. vi isso vindo, não. Não, eu sei, mas no final isso acontece, né? É. O troço que, assim, eles param ali na Só hora, por acaso. na hora certa, no lugar certo, aí chega o cara com um pedaço de coisa certa que eles vão usar pra fazer a arma, né? Tipo, só aquilo ia salvar. Sim. Se a pessoa tiver a fim de achar erro, ela vai chegar e falar, ah, nossa, que roteiro preguiçoso. Só que na verdade não, né? A gente sabe que a TARDIS, ela meio, até inconsciente pra ela mesma, ela deixa a doutora onde ela precisa, quando ela precisa. Por isso que a TARDIS, ela não é dirigida tão bem, né? Porque ela meio que se dirige, assim. Óbvio, né? Tem momentos em que tem concessões, que é a doutora que leva, mas quando a TARDIS vê que vai ser uma treta muito grande, ela meio que dá um empurrãozinho, assim, pra doutora cair onde ela precisa. Eu gosto dessa Então não tem teoria problema. de que a TARDIS Não, é um realmente fato, não é uma faz isso. teoria. É um fato. Já foi falado na série. Sim. A TARDIS de fato leva o doutor ou a doutora pra onde ele ou ela precisa ir. Mas sabe uma coisa que eu também fiquei pensando ali na hora? Tipo, vamos supor que eles não tivessem esse micro-ondas ali. É, dá outro jeito. Olha o tamanho da TARDIS. Tem alguma coisa lá dentro que a doutora ia poder Olha usar? o tamanho, eu não sei, eu só tô vendo a sala de comando uma temporada inteira. Então, né? Se bem que ele é legal, né? Vamos deixar esse comentário pra outro Não, momento, eu mas... eu acho que é o momento de falar sobre esse comentário Então agora vamos mesmo. falar, vamos Porque falar. a gente tem ali a separação, né? O Graham vai... Aliás, o Ryan vai com o pai pra lanchonete, ele tomar um café e tudo mais. Não antes do Graham trocar uma ideia rápida com o cara, né? E Dá uma chamada. ele fala assim, ó... Gostei. Toma cuidado. Gostei mas é da uma, atitude então, do só que é Graham. uma chamada que não é... É um conselho de pai até. Que ele fala assim, de um pai pro outro mesmo. Que ele fala, olha... Toma cuidado, ele passou por maus momentos. Você sabe qual é o grande problema? Você não estava aqui nesses maus momentos. Essa é a sua falha. Você não faz ideia do que ele passou. Você não faz ideia do que ele passou, então seja delicado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Melhore porque você já tá em falha com seu filho há muito tempo. Aí ele fala, mas ele é minha família, não sei o que. E é que tem esse diálogo maravilhoso que ele fala, família não é o DNA nem o nome. É a presença que você não tá dando, né? E a gente maravilhoso! Tem ali... Não, é maravilhoso, cara. Não, o Graham brilha muito nesse episódio, como em todos. Como em todos, Graham pra Companion... Não, pera. Já é, e é o melhor de todos. É verdade. Mas os outros não ficam muito atrás, porque a gente tem ali o Ryan, quando ele tá saindo, ele se despede do Graham como o vovô, né? Gramps. E aí o cara fala, Gramps? E ele, nessa o Graham responde, né? Falou, filho, vai lá. Do tipo, essa relação já tá completamente... Já está estabelecida. Já tá cimentada certinha, entendeu? E eles estão lá um pro outro, né? Outra coisa família legal... é isso, cara. É isso. Outra coisa legal de se falar é que tanto a doutora como o Graham dão uma chamada sim no Aaron, o pai do Ryan, né? Mas são chamadas, eu não diria empáticas, mas pelo menos são não violentas. Não, por isso que eu falo que Sabe? é uma chamada, mas ela também é um conselho. Porque, assim, por isso que é empático. A palavra, é que nem quando a gente fala crítica, que aí todo mundo acha que é só uma coisa negativa, mas na verdade a crítica é só uma troca de opiniões. Isso, né? exato. Eu acho que é a mesma coisa, assim, a chamada que eu falo não é como se fosse uma bronca. É assim, ó, aconteceu isso. Sabe o que você tem que fazer? Isso. Pra você não continuar fazendo esse erro, beleza? A gente pega esse personagem aí do Aaron e ele sabe, está mais do que claro pra ele de que ele errou e que também ele está arrependido, né? Sim. Ele não tá tentando se justificar. Ele sabe que ele cagou no pau e ele tá meio que tentando uma reconciliação. Sim. E tanto a doutora como o Graham e o Ryan também depois mostram pra ele os caminhos e dão segundas chances. Mas porque acho que fala melhor assim, o do olha Graham. só. Mas o Ryan também, eu gosto muito que depois eles vão descer lá na cafeteria e eles tentam conversar. E é sempre uma conversa do tipo desviando do assunto. O pai tá desviando do assunto. Ele quer falar de outras coisas. E aí o Ryan fala, olha só, eu não tô bem. E olha o que eu quero ouvir de você. Eu vou falar tudo o que você deveria estar me dizendo agora. O cara mesmo fala, Eu tá amei bom, então esse fala diálogo. o que eu tenho que falar pra você. Ó, sabe o que eu quero ouvir de você, pai? É isso aqui, ó. E ele fala as frases que ele queria que o pai esse foi falasse. meio bronca. Mas a gente entende que é porque ele, Mas ele é um jovem, mas ele tá a com cabeça raiva. tá quente. Não, tá certo. Ele tá com raiva porque o pai esteve ausente. Sim, com certeza. Porque o pai não foi nem na porra do velório da própria mãe. Entendeu? É. Então ele tá assim, tipo, olha, o que eu queria ter ouvido de você? Queria ter ouvido, desculpa, foi mal, eu errei, eu queria estar aqui. Ajeitar, entendeu? É muito legal, porque é legal você ter exemplos do que você deveria estar falando. Sim. Ao passo que depois, um pouco mais pra frente no episódio, né? A gente tem o Graham falando com ele, assim, ele mostra uma caixa cheia de coisas da Grace, né? Que eram coisas que ele fazia, né? Quando era mais jovem e tal. E aí ele fala assim, ó, isso aqui é pra mostrar que você quer voltar atrás, você quer se reconciliar? Ah, quero. Então volta, porque sempre dá tempo.
Eu falei um negócio há uns podcasts atrás. Eu adorei isso. Que é uma coisa que ele pega na mão dele e fala isso. Sim, eu levo muito na minha vida. Por isso que eu falo empatia. Sim, porque sim. teve empatia. O cara cagou no pau e eles estão dando uma segunda chance. Há uns é bonito. episódios atrás, assim, muitos podcasts atrás, não era nem sobre a temporada, eu acho, eu falei uma frase que assim, ninguém se distanciou demais a ponto que não consegue voltar. Exato. Né? Em qualquer situação. Segunda chance, você sempre gente. tem como voltar se você realmente de coração quiser. É claro. E eu acho que ali é o Graham sacando que, pô, legal, esse cara errou, mas, pô, eu sou bem mais velho, tipo, quem nunca errou? Tem isso eu também. já errei na vida também. Então, assim, filho, você quer voltar pra essa família? Porque A porta é tá a minha família. aberta. Mas eu acho que ele fala isso também num tom do tipo, pode voltar, mas é assim, volta porque dá tempo, mas a família é minha, tá? Você não tava aqui. Entendeu? E ele estende a mão, foi o que você falou, ele pega na mão do cara. Ele estende a mão, Ele literalmente. trata o cara como filho ali. Sim, é muito sim. maneiro, cara. É muito bacana. Eu gostei. A gente já tinha falado que o arco do Ryan e do Graham é o melhor da era Whittaker, eu acho. Sim, sem dúvida. E é legal estar continuando essa história, Sim, né? sim. De reconciliações, agora tem o lance do recomeços e segundas chances, não é verdade? Outra coisa bacana é que a gente vê que o Tibnall, ele curte um pouco esse lance de colocar pais de companions no meio da ação, né? A gente tem ali o caso da mãe da Yas, né? A Nadia. Agora a gente tem o caso do pai do Ryan, né? Que é o Aaron. E a gente teve bem antes, né? O pai do Rory, né? Que é o Sr. Weasley ali. Sr. Weasley. O senhor... Sr. Williams. Sr. Williams, né? Que é Rory Williams, Sim. né? Que é um personagem que foi 2 episódios e marcou pra caramba, Ia ser né? legal se o Aaron fosse o novo Sr. Williams, né, cara? O novo Brian. Nossa, eu ia adorar. É Brian o nome dele. É Brian. Ia ser Nossa. maneiro se fosse assim, tipo, na 12ª Eu ia temporada, gostar ele aparecesse tanto. eventualmente, ajudasse, mas ele ficasse meio que, a galera que fica aqui ajuda, tal qual esses dois personagens novos. Eu gostei muito. Eu gostei da presença do Sim. Aaron e achei muito bacana. Sim, é nessa Muito hora bem. que eles estão no café também que tem o lance que o Graham pergunta sobre que raça é essa, né? A doutora vai, ela faz a medição ali com o ovo e com a Gu que ela pegou, a gosma que ela pegou. E quando ela tá na tarde já analisando, ela fala e ele pergunta qual é a raça, ela fala dos Daleks, e aí a gente vai à loucura, porque é muito gostoso ouvir a Jory falando dos Daleks, né, com cara? certeza. Enquanto isso, a garota Lynn tá lá sendo totalmente possuída pelo Dalek, Não coitada. tem mais linha ali, né, cara? Mas eu preciso falar dessa cena específica, porque ela tá correndo com o carro, né? A gente já tinha falado. que Na ela tava- contramão, Não, a 1000 por tá hora. muito louca, mano. Tá a 1000 por hora e... Quase. Aí ela é parada pelo guarda, né? O guarda tá ali dando bronca nela e ela só fala assim, você é um inimigo dos Daleks. Que You are delícia. an enemy of the Daleks. Isso é uma frase... É a frase clássica de Dalek, cara. muito marcante, né, dos Daleks. Então, quando ela fala isso, eu fiquei tão feliz. Mesmo ainda não sendo a voz dos Daleks. Mais ou menos, porque você escuta no fundinho que tem um pouquinho da voz do bicho, Tem né? um pouquinho, mas Não, ainda muito é a gostoso voz ouvir. delas, É né? muito gostoso ter elementos de Dalek ao longo do episódio, né? É legal, foi o que eu falei, a gente não é exposto a tudo de uma vez. Não é assim, não chega um Dalek atirando, gritando Exterminate, falando Enemy of the Daleks já na carapaça. Não. Não. A gente vai vendo, tipo, pedaço, a gente vai montando um quebra-cabeça que no final é esse Dalek, É né? muito gostoso, né? Ela mata ali 2 policiais e ela já vai direto pra onde tá o Black Archive. O Black Archive a gente bem sabe que é onde ficam todos os aparatos ali mais perigosos que a Unity recolheu com o tempo. Isso. Só que pra nossa surpresa não tá na Unity, ele tá num outro lugar ali, MDZ. MDZ, É uma empresa que compra, negocia e pesquisa armas. Ela Armamentos. recolhe armamento, não necessariamente alienígena, ela só vai recolhendo armamento. Quem sabe essa empresa aparece de novo, né? Entra aí no Então, lore porque isso é uma do coisa cânone nova. do É uma Chibnall, coisa né? nova. Ia ser bacana. MDZ é a primeira vez que tá aparecendo, né? Sim. E é isso, ela consegue entrar aí nesse lugar porque ela tem um funcionário lá trabalhando no novo. Coitado, tá vendo? A pessoa que trabalha no novo Não, e você vê sofre. que é a prova que assim, é o cara que trabalha no novo e é o cara que não sabe direito o que faz. Que ele fala Não. assim, ele conta uma parada que não vai contar, ele fala, putz, eu não sou bom nisso, né? Eu sou novo nisso. E ele fala que E morre, né? os dedos dele são São dedos mágicos. dedos mágicos. De acordo com o meu namorado, ele fala, né? Achei então, legal mas é a uma piadinha. pena porque eu acho que esse cara morreu. Não, eu acho que sim também. É que às vezes não morreu, né? Então, não sei. Ela usa a mão dele pra abrir o arquivo. ela pode ter apagado Só que ele. ele tá apagado. Eu não sei se eu tá acho que ele morto morreu, sim. ou se tá só desacordado. É um Dalek, né, mano? Pois é. Ela consegue invadir ali o arquivo e ela pega a arma do Dalek, né? Um pedaço da carapaça dele. E depois já vai pra segunda parte da quest dela, barra dele,
que é montar a roupa, né? Isso, a carapaça inteirinha. Sim, exato. Enquanto isso, a doutora, a Yas também tá lá, o Mitch que também eles vão tá buscar com o ele. Mitch. Eles vão buscar ele. É legal que fica essa dança das cadeiras no episódio, porque tem uma hora, aí eles vão lá buscar o Mitch, aí tá com o Graham, mas não tá com o Ryan. Aí eles voltam a pegar o Ryan. Aí o Ryan entra, o Graham sai, e ele sai e o Graham fica com o Aaron lá na casa. Então roda tem uma parte do episódio que eles trocam. É uma loucura, né? eles trocam realmente. Mas é bacana porque é nessa hora que abre o espaço pro Graham falar com o Aaron. Com certeza. E nessa hora que a doutora tá lá conversando com o Mitch e os outros, o que eles descobrem? Porque o Mitch tem informações a mais sobre tudo isso que aconteceu ele é um arqueólogo, dessas 3 peças. Sim. Existe o lance que foi a Batalha do Hope Valley, né, do Vale da Esperança, que aconteceu no século IX, e isso originou a Order do Custodians, que a gente já falou e tudo mais, e que ela fala, então provavelmente esse Dalek nem é um Dalek normal, ele é um Recon Scout. Na real é nessa hora mesmo, porque assim, eles vão... O cara, ele tem vários livros, né, de relatos, assim, inclusive com imagens, assim, com pinturas. Muito legal, adorei os desenhos. Tipo, desenhos velhos do Dalek ali, os caras lutando com o Dalek. Eu gostei. E aí a doutora meio que vai juntando todas essas peças e ela chega, como você falou, né, à conclusão que esse Dalek não é normal, né, ele é o batedor, né, ele vem pra reconhecer as coisas. Isso é ruim porque ele é um Dalek um pouquinho mais avançado que o normal, assim, ele é uma classe a mais do que o Dalek comum. Ela fala que eles devem ter sido os primeiros Daleks que saíram de Skaro e provavelmente o primeiro a cair na Terra. Isso é muito bacana. E eles estão aí, ó, desde o século IX, faz muito tempo mesmo. É legal o jeito que ela expõe isso, tipo, deve ser, porque assim, ela não vai quebrar nada que já foi estipulado em algum momento no universo expandido. Não. Mas ela deixa em aberto ali que, tipo, ó, esse Dalek tá aqui há muito tempo, porque ela fica quebrando a cabeça, ela fala, por que ele tá aqui há tanto tempo? Né? Não dá pra entender. É muito legal ela tentando entender. E quando ela chega à conclusão... E se tá aqui há tanto tempo, por que nunca exato. fez nada? E uma coisa maneira que eu gosto é que, assim, a gente tem lá atrás, em Doctor Who, bem atrás mesmo, quando a gente é introduzido pros Daleks, a gente descobre que, mais ou menos ali, do jeito rápido que The Daleks faz, existem meio que patentes ali nos Daleks. Tem o Dalek que vai e pega os caras. Hierarquia. Tem o Dalek que fica ali na sala de comando. Não é dito de cara, mas a gente vê que tem uma ordem ali no procedimento das coisas. É bem militar, né? Mas até onde a gente de sabe certa com o forma, segundo arco da série, sim. Sim. Aí mais pra frente a gente vai ver que tem o Dalek Imperador, a gente vai ver em Remembrance que tem facções de Dalek. Mais pra frente, né, quando a série volta... É uma sociedade complexa pois mesmo. Mas e organizada. Quando a gente volta na série moderna, a gente vê que tem, tipo, o Dalek Supremo. A gente na série clássica, a gente viu também que tinha outros tipos de Dalek, inclusive o Dalek Supremo também. A gente vai ver que na Guerra do Tempo tinham várias gradações de Dalek, tipos de Dalek diferentes. Vários. Só que, quando a gente tem aí na série moderna aqueles Daleks bronzeados aparecendo, os marronzinhos, né? Por muito tempo parece que eles são uma coisa só. Né? Tipo, a gente tem o Dalek Supreme, lá o Emperor of the Daleks, aquele vermelhão grandão, né? Sim. O Dalek Supremo mesmo, que é aquele bem grandão. Depois a gente tem o Davros e tal, mas a gente vê que eles é como se fossem todos soldados só. Não tem mais o cientista, não tem mais o tudo igual. De reconhecimento. Quando a gente tem Victory of the Daleks, a gente vê que essas patentes voltam, mas a gente vê que isso não pegou muito na série, porque logo depois... Por causa das cores, né? Porque aquele Dalek não pegou muito, graças a Deus, porque ele é meio esquisitão mesmo. Agora, com esse, a gente viu que isso meio que voltou. Na Era Moffat, agora no final, já tinha meio que voltado também. Mas nesse foi muito legal que ele estipulou ali, tipo, esse Dalek não é um Dalek normal. Ele tem inclusive um nome, ele é o Dalek Scout. Eu achei muito legal, cara. Eu gostei porque ele tá acrescentando ao cânone sem estragar o cânone e eu gostei pra caramba da ideia. De novo, aí... né? Não que não tivesse tido isso na Era Moderna ainda, né? Mas é legal que... Eu não sei, eu gostei do jeito que foi colocado isso nesse episódio. E agora a gente vai falar daquele momento que fez a gente literalmente sair do sofá. Sério, a gente começou a pular pela casa aqui. Começou a rolar no tapete. Alguém caiu no tapete, alguém não conseguiu parar de mexer com as mãos. Que foi o seguinte... A doutora, percebendo a ameaça do Dalek, falou, vou ligar pra quem? Quando o cinto aperta... Vou ligar... Ligar pra minha brigadeira. A menina brigadeira, Kate Stewart. Nessa hora, bicho. Ai, meu Deus, meu coração. Quando ela pega o telefone, liga, e aí ela... né, a gente vê que o que ela tá tentando fazer, ela liga pro número da Unity, ali tá claro. E a linha cai em outro lugar. Ela não entende direito, mas ela... Cai num telemarketing. Cai num telemarketing, e ela fala... Não é telemarketing, né? Cai ali numa outra agência, e aí ela... Mas sim, poderia muito bem ser telemarketing. E aí ela fala, tipo, não interessa, passa pra Kate Stewart. Nessa hora eu fiquei assim, caralho, eles vão passar
e vai ter a brigadeira nesse episódio. E, meu Vai Deus ter a do céu, brigadeira, meu Deus do céu. pra nossa tristeza não tem. Pois é, lembrando aí que a brigadeira, que é a Kate Stewart. Não é bem uma brigadeira, Não, né? não, pelo amor Mas de é Deus. carinhosamente chamado por nós, né? Como vocês bem sabem, de brigadeira, porque é ser filha a do brigadeiro. filha do Lethbridge Stewart. Sim, sim. Ela foi introduzida em The Power of Three, Mais ou menos. canonicamente com a atriz Dá um time. direitinho e tudo mais, Aham, tá. que é um episódio do Tiburon. Sim, Então, é verdade. né, ele tá unindo Tava as tudo- coisas dele. Exatamente, tava tudo ali caminhando pra ter, mas a gente descobre que não, porque, enfim, esse lugar é tipo é a parte de segurança do Reino Unido. É Isso. UK Security, não sei o que lá. Isso. É como se fosse a agência de segurança, não é nacional, porque não é uma nação só, mas assim, do Reino Unido todo. É. E aí qual o lance? A doutora fala, ó, seguinte, não quero saber o que tá acontecendo, bota a Kate na linha. Ah, mas da onde ela é? Da Unity. Ah, peraí, mas a Unity, deixa eu pensar pra você. Ah, não, a Unity tá desligada, ela parou as atividades. Como assim? Mas a Unity, ela é a agência de proteção, a Terra precisa quando tem a atuação alienígena. Aí a menina fala, mas quando tá tendo isso? Ela fala, agora. Vai. Ela fala, olha, é o seguinte, por corte de verba, de fundos, a Unity teve que fechar. Eu posso te mandar pra uma outra agência. É só você preencher uns formulários, não sei o quê. É só você responder algumas perguntas. E a doutora desliga. Aí, nisso, vamos lá, tem muitas coisas Duas pra falar. coisas pra se falar sobre essa Tá bom, ligação. fala sobre a parte da cultura pop legal, Tá bom. porque É maneiro, rápido. porque vai virar um topcast, É inclusive. assim, muitas Vai. pessoas talvez ainda não assistiram, então eu não vou dar um puto A gente não vai falar que spoiler. personagem faz. Mas a atriz que faz a telefonista aí, que cai, não cai na Unity, Polly, se eu não cai me engano. nela, o nome dela é Polly, é a atriz Laura Evelyn. Sim. Quem é a Laura Evelyn? Fale pra Laura nós. Evelyn, ela está. Eu não vou falar quem é, porque, Sim, né? sim. Ela tá no último episódio de Black Mirror, que é o Bandersnatch, no episódio, é o o filme interativo especial, do Black Mirror. Pra você chegar nela vai demorar um pouquinho. Pois é, mas a gente já adianta Mas ela pra tá lá, vocês é a mesma aqui. atriz sim. Eu reconheci na hora, eu falei, é a mina do Bandersnatch. Já fica aqui você ouviu aqui primeiro, vai ter o off-topcast de Bandersnatch, porque a gente surtou muito com esse filme que é muito maneiro. Né, Inclusive, com Vamos ver quando a gente certeza. vai gravar isso. Mas enfim, sim, é a mesma atriz. Inclusive no Twitter ela tava respondendo a galera lá. Sobre Bandersnatch e sobre Dr. Who. Exatamente. Vai ter que começar a seguir ela, porque ela parece muito simpática. Muito legal ela. Mas enfim, qual o grande lance? A gente tem esse momento que na hora bateu um medinho assim, mas depois meio que... É aquilo, né? Não. O medo, ele sempre é sobreposto por razão, né? E aí na hora que vem a razão na cabeça, que vem... A gente se acalma e tipo, pensa... Ah, não, tudo bem, não é pra ter medo, é normal isso. A gente fica assim, tipo, caramba... Então a o Unity Tibnon fechou. matou a Unity. É. Ele acabou de desligar a Unity do canon de Doctor Who. Quando a gente sabe que não. Vamos lá, o que pode se dar disso aí? Primeiro, Várias coisas. vamos analisar o grande lance de a Unity fechou por corte de verba. A gente tá num momento da história em que a gente tá Na tendo... vida real. Na vida real. Que a gente tá tendo esse movimento aí do Brexit, né? Foi muito engraçado que esse dia, eu não sei aonde eu ouvi, alguém perguntando assim, mas... Quem é o Brexit? O Brexit não é uma pessoa. O senhor Brexit. O senhor Brexit não Ou existe. seria a senhora Brexit, porque é a Theresa May, né? Pois é. Então, Que é a o Brexit não é uma primeira-ministra. pessoa. O Brexit é um movimento, né? Ele é uma aglutinação das palavras British Exit, que é justamente os britânicos saírem da União Europeia. né? E por conta disso, a gente tem ali tanto a Theresa May quanto aquele outro cara do cabelo esquisito que eu sempre esqueço o nome. Eles estão... É o Trump Eu não sei britânico. quem é, eu não sei quem é. É um imbecil lá deles. É os caras lá. Eles estão cortando uma porrada de fundo de um monte de lugar. Isso vai dar merda. Inclusive, levantou-se a hipótese, a possibilidade de que Doctor Who ter sido colocado para 2020 pode ter sim a ver com o Brexit, porque a gente tem que lembrar de novo que a BBC é estatal e o país está prestes a entrar. De certa forma, Uma recessão. não é uma crise ou uma recessão, mas é um período Todo período de obscuro. mudança, é que todo período de mudança é. bagunça tudo que é órgão público. Isso. A BBC como órgão público não tá ilesa disso, entendeu? E ela tem orçamento Rola uma recessão, limitado sim, para as rola uma coisas, recessão, né? Então, assim, eu acho Ainda que mais eles pra estão um botando cara- o pé um pouquinho no freio. Boris alguma coisa, é o cara. Isso. É, eles estão botando dois- o pé no freio um pouco para as coisas, por quê? Porque não sabe como vai ficar. Exato. Todo mundo que tá por trás do Brexit, eles estão, assim, de verdade, cara, não achem que eles estão dando a mínima pra cultura Lógico e que entretenimento. não. Eles estão cagando. Não. E a BBC, basicamente ela é notícia e entretenimento. Então, lógico. assim, a parte de notícia tá na merda porque tem que reportar coisa deles e já fica manchado com eles, com todo mundo que tá por trás do Brexit. E a parte de entretenimento vai ser afetada sim, cara. Então, assim, Não vai não ter me jeito. admira
que depois de todo esse turbilhão de coisa maluca passar, a gente descubra que algumas temporadas, algumas séries foram meio que não paradas, não freadas completamente, mas reduzidas por conta dessa contenção de gastos, sim, entendeu? E é muito a série legal dá uma sacaneada nisso. É muito legal a série colocar um comentário político desses, ainda que sutil, porém não tão sutil. Sim. Quem pegou. Quem tá ligado no cenário... O inglês pegou na hora. Qualquer pessoa que não seja inglesa, por exemplo, a gente pegou quando a gente viu também. Qualquer pessoa que esteja ligado no cenário internacional, assim, ligado o mínimo em política, sacou que ali, do tipo, legal, a Unity fechou, por quê? Porque o Reino Unido tá segurando verba e a Unity era um órgão do governo. Legal. A gente sabe que no começo, né, United Nations Intelligence Task Force, depois é Unified Intelligence Task Force, mas assim, de qualquer forma, a gente sabe que o Reino Unido é o peso maior ali na Unity, Com certeza. É legal ver a Jodie falando da Unity, que é muito gostoso, né? Sempre legal falar da Unity, nós amamos a Unity. Pois é. E outra coisa que é legal ser falada que foi inclusive uma teoria levantada aqui pela gente. Às vezes a Unity ainda tá lá. Porque assim, o que a gente pensou... Porque o governo pagaria a Unity. Tá, mas e se ela conseguisse os fundos dela? Vai. Então, são várias coisas que a gente pode tirar. Talvez ela ainda esteja em operação de outras formas. Pois é, quando a gente assistiu a primeira vez, eu fiquei pensando, caramba, será que isso não é meio que uma... Porque imagina, qualquer um que liga, fala, me passa aí pra Unity, eles vão passar? Não, às vezes é um jeito da Unity se proteger de qualquer um. Isso. Não acha já isso. Não é porque ali, claramente, depois quando a gente reassistiu, eu saquei que a Jodie tava ligando pra Unity e o número caiu em outro lugar. Sim. Então o que eu acho? Eu acho que sim, a Unity ela foi desligada oficialmente por conta do corte de verbo. Mas eu acho que isso foi o time não jogando um pouquinho assim do tipo, a Unity agora já tá na minha continuidade. Eu posso trazer ela de volta. Como eu acho que seria legal trazer isso de volta? Agora eu, Fred, falando. Ia ser muito bom a gente ver ou a Unity se reerguendo na próxima temporada. Nossa, isso ia ser sensacional. A gente vê uma Rogue Unity, tipo, a Unity acabou, já era, não tem. Só que aí, sei lá, Kate, Osgood, Mike Yates velho, Joe Grant. Não, é porque a gente não sabe se os filhos deles estão na Unity, mas tipo, assim, todo mundo que trabalhou na Unity ou trabalha na Unity, meio que juntando o que dá pra fazer da Unity essa meio que... essa Unity X-Force, sabe, meio por fora. Pra se reerguer, né? Ia ser maravilhoso, ia ser muito bacana. Eu gosto da ideia. Exato, até porque a gente sabe que a Unity tá presente em um universo expandido a dar com pau, né? Então eles não podem simplesmente sumir com a organização, não dá. Inclusive acabou de ser divulgado agora há pouquinho mesmo, aqui no final do ano, que vai ter história da Osgood, a Kate e a River. Sim, exato. Então, tá aí, a gente não sabe em que ano vai se passar a história, né? Pois é. A gente sabe também que em Doctor Who tem várias outras organizações, né? Tanto que na hora eu fiquei falando assim o tempo todo. Tava eu e Thaís, eu falei, gente, tá bom, pede Torchwood. Não tem Unity, pede pra Torchwood. Meu primeiro pensamento também foi Torchwood. Mas a gente sabe que tem várias, né? Tem Unity, tem Torchwood, tem os próprios militares, tem a Countermeasures, que a Countermeasures é mais pra... Depois que quebrou tudo, eles vêm arrumar. Mas assim... Na pior das hipóteses, faltou todo mundo, o pessoal de Countermeasures ajuda também. A gente tem pra quem recorrer. Mas de qualquer forma, a Jodie falou que eles estavam sozinhos. Ela fala, a gente tá sozinho nessa. Né, infelizmente não vai ter jeito. Pois é, e o Dalek também tá sozinho na dele lá, né? Pois é, porque aí o que acontece? A garota, essa menina Lynn, ela é maravilhosa. Sim. Porque a doutora consegue contactar o Dalek... através do... Ela tem um microfone maravilhoso de rádio antigo. Maneiro. Vamos lá. Eu gostei, vamos lá. Muito. A TARDIS, a gente tá dando essa leve criticada na TARDIS por conta de... a gente só tá vendo a sala de comando de novo, não tá vendo o resto da TARDIS. Eles não estão aproveitando o quão ampla essa TARDIS parece ser, né? Os takes são sempre muito fechados ali e tudo mais. Pois mas parece que a TARDIS tá pequenininha. Pois é, mas nesse episódio, nesse especial, eu curti. Porque o que a gente vê? Primeiro que a gente vê a Jodie com esse microfone andando, tá falando com o Dalek, né? E aí depois, porque o lance é que assim, o Dalek, como ela descobre que esse Dalek é um scout? Porque quando ela tenta ver onde ele tá pra ir atrás, o próprio Dalek consegue meio que suprimir as energias da tarde dela. E ela fala, aí ela chega à conclusão que só um Dalek batedor faria isso, né? Um reconhecedor faria isso. Beleza. Entra em contato com ele por voz, né? Ela começa a conversar com ele e quando o Dalek começa a ver, ela saca que ele não tá afrouxando, ela meio que muda o switch da tarde e aí todos aqueles painéis, as novas round things que não são bem round, as paredes mesmo que são da aquelas formas que ficam na parede. Geométricas. Elas estão sempre azuis. Quando ela vira essa chave, fica tudo vermelho, cara. Então ali assim, é o painel, é a tela. A gente sempre falou, tipo, beleza, essa tarde não tem tela, como é que ela tá vendo? A tela é os espaços entre as pseudo round things. Isso, exatamente. Ali que saem as imagens
E quando tudo fica vermelho, que ela consegue meio que controlar, que ela não tá fazendo só uma projeção de voz, né? Ela tá vendo o Dalek, o Dalek na vê menina. ela também. Ela faz esse holograma, né, cara? Nossa, é muito maneiro. é muito legal. É muito legal. Ela explica como que ela fez lá. E eu achei bem legal. E elas estão conversando, E ela né? tá enrolando, né? Ela tá, fala assim, lógico. porque o Dalek entra naquela... Que o Dalek tem isso, né? Ele fica, o Dalek é invencível, não sei o quê. O Dalek gosta de cantar muita bola, fica ali ameaçando. Ela fala, fala que vai matar, que vai assassinar. Que é o monstrão, que é o mauzão. Ela aí. fala, realmente, você é tão fodão que eu consegui te enrolar até pegar minha energia de volta, né? E é legal que ela fala assim pra menina. Ela muda um switch em um dado momento e ela fala... continua lutando que a gente tá indo atrás de você. É muito legal o jeito que a série passou isso, que assim, quando é o Dalek tomando conta, o holograma ele é todo Help Me Obi-Wan Kenobi, Your Only Hope. Sim. Né? Que é tipo aquele azul todo pixelizado, rasgadinho. Quando Bem a menina, holograma mesmo. exato, quando a menina recobra o controle ali momentâneo, fica colorido. É muito Né? legal. É muito legal. Ah, cara, tá de parabéns, né, BBC? Eu curti. Te amo, BBC. Não, Arrasou. eu curti muito o jeito que, sério, todo mundo sabe que esse interior de tarde não é o favorito de todos. Eu achei ok só. Não é. Não era como eu queria, mas se continuar sendo usado como foi usado nesse episódio, com o lance das telas na parede, esse episódio isso eu gostei. usou Isso eu gostei. muito a Tardes. Isso eu gostei. Que isso foi uma crítica também, né, da galera. Tipo, a Tardes mal aparece, tipo, tem e esse episódio que nem episódio teve, se passa bastante dentro da Tardes. Sim. Então, yay! Parece que a BBC leu tudo que a galera tava criticando e colocou nesse episódio. Agora só né? falta mostrar o resto da tarde. O Dalek, né, na garota, na Lin, eles vão em direção a como se fosse um galpão, uma indústria, um negócio assim, né? E logo na entrada aparece um cara. É um ferro velho, ferro né? velho. E logo na entrada aparece um cara que, né, toma o rainho ali da morte, né, do Exterminate. Ah, sim, é verdade, porque ela chega, a menina Dalek ali, ela chega. Qual é o nome dela? É a Lin. A Lin, a Lin chega com a arma do Dalek, né, cara? E ela é muito maneiro que ela chega pro cara, ela não dá nem tempo dele pensar. Ela mata o cara porque ela quer se montar. O que ela fala assim, eu vim aqui pra... a parte final. Eu vou me reconstruir. Isso. E nessa hora eu achei muito foda, porque assim... Vamos lá, são várias coisas aí também. Várias coisas. O fato dele ir e montar, tipo... build mesmo, o Dalek, ele é vai muito legal. construir, é muito maneiro. Isso. Mas tem também o lance que, tipo, da mesma forma que a doutora construiu... Porque qual é a grande arma da doutora? Sim, exato. É a Sonic. Ela Claro. construiu com o material da Terra, a Sonic. E esse Dalek Usando tá construindo... Exatamente. Construindo a maior arma dele com o material da Terra também. Então, assim, isso mostra muito É o que... aço de Sheffield, né, gente? No caso ali, a gente não sabe se é chefe dessa parte, né? Que ela viajou, Mas é o aço né? britânico. É o aço britânico. Isso. E ali não é só, né? Tem metal, tá vários tudo tipos de ali. metal. Mas o grande lance é, tipo, a gente vê que tem esse paralelo direto entre o doutor, barra doutora, e os Daleks como um todo, né? Eles Isso. são lados opostos da mesma Nêmesis moeda. mesmo. Então, assim, porque tem os dois... estão num ponto que os dois tiveram que se construir com pedaços da Terra, cara. Muito bacana, Cada um né? pra um fim totalmente diferente. Exato. É muito legal isso, cara. Na verdade, tanto a doutora como esse Dalek caíram na Terra, não é verdade? Olha exato, lá, cara. olha lá. E aí a gente tem, Aliás, cara, esse episódio também podia se chamar The Dalek Who Fell on Earth. Fell to Earth. Fell to Earth, exatamente. Pois é. Mas E- é foda, cara, o jeito que ela constrói também, porque parece ela quebrando ali, batendo com martelo e soldando os negócios. É muito legal. E a antecipação que essa cena gera é maravilhosa, né, cara? É muito maneiro. Não, tem uma cena antes que a Lin consegue se desvencilhar do Dalek. Depois de ter construído já o que ela construiu, que a gente não viu ainda. Isso. Porque ele tá forçando ela a trabalhar até chega uma hora que ela não aguenta O corpo mais. tá cansado, né? Ela é só uma menina frágil, né? Ele fala, né, que esse é um corpo frágil. E ela consegue se desvencilhar dele. E eles chegam no local que eles estão rastreando. A doutora triangulou o local, não é verdade? E eles chegam lá. E quando o carinha abraça ela, vê que ela já tá sem um negócio na nuca. Mas tem a gosminha, né? Com a gosminha. A Yasa até pergunta, ela tá bem? A doutora fala, se ela não tivesse bem, ela tava morta. Isso. Tipo, ele não teria largado ela Não aqui. teria. Isso. Aí a doutora fala assim, vocês levam ela pra tarde pra ela ficar em segurança. Aí eles falam, não, a gente vai junto. Aí ela falou, não, é pessoal. Quando é com Dalek, é sempre pessoal. Aí Isso foi muito foda também. A Yas faz aquela cara de tipo, nem vou questionar, e eles levam a menina pra tarde. E você vê que a doutora, quando eles chegam perto dali, ela fala, vocês não precisam ir. Fiquem aí. Ela já avisa antes. A Yas fala, não, onde você vai, a gente vai.
Mas é a primeira vez que a doutora nessa fala, hora- não vem comigo que vai dar merda. A doutora já tá meio pistola Não, ali. e porque ela sabe, cara, que Nossa, não é sim. a porra do Tim Shaw, que não faz merda nenhuma, entendeu? É um Dalek, entendeu? Não, verdade. Isso realmente não. Tem Shaw e Dalek que não tem Ah, nem não dá, comparação, né? porra. E agora nós chegamos na melhor cena do episódio. Cara, sim. É a melhor E eu vou te cena do falar, episódio. É uma das melhores cenas da Jodie. Assim, a gente tem Com certeza. momentos altíssimos Sem dela. dúvida, é sem que assim, dúvida. a gente tem, por exemplo, Rose e Demons of the Punjab são ótimos episódios, maravilhosos eu episódios. amei Demons. Mas que assim, não teve aquele. Teve momento da doutora, mas esse foi muito um momento da doutora sozinha. Tipo, eu sou a doutora, caralho. Eu sou sua inimiga. Isso. Olha aqui, olha os corações aqui, caralho. E o lance do doutor sempre tratar o Dalek como menor, sabe assim? É. Porque o Dalek se sente pra caramba. Sim. E o doutor sempre menospreza o Dalek. Sim. E tem isso em Apesar vários tá doutores. cagado de Tá medo. cagado de medo, obviamente, mas tá lá, botando o bichinho pra baixo. Porque na hora que o Dalek se revela, ele quebra as paredes tudo. cara, e ele já pariu, vem cara. direto com o raio de Exterminate e ela já vai direto com a Sonic e fala, É, porque na real, o raio não sai direito, né? Não sai. Porque ela fala, Porque você ela- não tá sincado. Não foi nem Isso. ela, eu acho. É. Porque assim, quando ele acabou de entrar naquela roupa, né? Aham. Naquela carapaça. Armadura. E aí ele tá... Falhou, o raio falhou. Ela fala, você não tá em sync ainda. É. Né? Você acabou de entrar. E aí, exato, aí fica aquele... O O embate embate. de diálogo deles dois, né? É Sim. muito maneiro. E o cara, Dalek sempre é legal porque no diálogo do Dalek ele é sempre muito redutivo. É sempre assim: eu vou matar, eu vou exterminar, eu vou subjugar a Terra, eu vou subjugar os humanos. E é o tempo todo tipo: não, você não vai, por causa disso. Não, ele Você fala, não vai subjugar os humanos. nenhum humano vai conseguir me parar lá. Eu não sou humano, olha aí. Não, ela fala assim: então, os humanos não vão se curvar a você porque eles não se curvam nem pra eles mesmos, pra você mesmo que eles não vão se curvar. Tipo, ela vai rebatendo tudo que ele fala, assim, é muito maravilhoso. E ela realmente tem essa hora que ela fala que eu não sou humana. Vem, pode me escanear. Né? Fica nem aí. E aparece, é um segundinho. Mas é bem Mas é visível. muito lindo que aparecem os corações dos dois dela a gente aqui já tinha visto dentro em do Kerblem, peito. Mas foi bem legal. É sempre Não, rapidinho. E é muito né? maneiro que o Dalek, ele não se ligou que ela é ele ainda, né? Não. Aí, tipo, quem é você? Ele não sabe quem é o doutor, né? Quem The é Doctor. você? Aí ela fala, esse cara é não sei o quê. Aí quando ele vê os dois corações, ela fala, ó, sou eu. Ó, tem o doutor. Ring any bell, tipo, se ligou. Você e aí se ele ligou? se liga. Na hora ele, o doutor não sei o quê, começa a atirar. Tá bom, entendi, é isso mesmo. Aí isso aí. você entendeu. E aí, porra, essa cena é foda, porque ela dá umas cambalhotas, ela Gente. usa a Sonic. Ai, e aí ele que fala que a Sonic tá gostoso. fudendo com ele começa a atirar mais ainda. É maravilhoso. E, cara, e esse visual de Dalek? Então vamos lá, pois é. Outra Ai, coisa que é legal caralho. falar é que a gente tem a câmera de dentro do Dalek. Que sim. é a primeira pessoa do Dalek vendo a doutora a partir do olhinho dele. Sim, sim. Que é sempre muito legal essa câmera. O periscópio. Eu gosto muito. Uhum. E o visual, porque na hora que ele entra em cena, antes de acontecer tudo isso que a gente acabou de narrar, cara. nós temos o visual do novo Dalek. Então, vamos lá, são coisas sobre isso aí. E, na verdade, ele é um Dalek construído com as coisas da Terra, né? Essa com carapaça nem pedaços, é descaro, pedaços. então... Não é de Dalekanium. Não é Dalekanium. Vamos lá, isso é muito E maneiro ele que tem assim, luzes novas. eu adorei esse visual de Dalek. Sem brincadeira. Eu tenho vários Daleks que eu gosto muito. O Dalek branco e dourado. Eu gosto de quase todos. Eu amo o Dalek. eu a acho que o estrutura meu do favorito Dalek. é o branco e dourado de Remembrance. Ou aquele antigão lá, aquele cinza e azul claro. Mas enfim. O meu favorito é o de Dalek da Rose o do bronze. Nome. Mas eu vou te falar, esse entrou no meu top visuais de Dalek, assim. Se eu contar todos, sei lá, tem o Dalek Aranha foda de Angels of War, tem Sim, vários. nossa, Mas, sim. cara, esse eu achei. Sabe qual é o lance? É que esse é um Dalek fudido. É assim, ele É ao isso. mesmo tempo que ele é feito de lixo, que a doutora até fala qual é. Que moda essa aí? Super. É lixão chique? Ela dá uma zoada nele, né? Disse a pessoa que morou num lixão por um tempo, né? Mas enfim. Deixa pra lá. Ele Hard No mesmo- Years. Pois é. Por mais que ele seja feito de restos, tipo, ele é muito ameaçador. E tipo, você vê que Sempre é. o pessoal falou, mas ele tá meio magro em cima e gordo embaixo. Sim, ele tá Porque magrinho em cima. Então, porque ele é feito com o que deu. Tipo, ele é todo desproporcional porque é o que deu. Você vê que a parte é enferrujada, a parte não é. Aí
a solda tá à mostra, e tem... Mas assim, Tem eu achei... partes que parece que não estão totalmente grudadinhas elas uma são na meio outra, soltas. meio soltinhas. Mas assim, o lance da luz... É a luz. A luz é legal porque cara. o rosto, a parte desse rosto... O domo, né? O domo de cima brilha em vermelho, mas as entre aspas, orelhinhas, né, do Dalek, as luzinhas, são amarelinhas. E o olho é azul. Não, eu gostei muito porque assim... É muito diferente. Antes, a gente só tinha as lâmpadas acendendo conforme ele falava, né? Agora a gente tem essa luz vermelha pulsando na cara dele. E isso dá... Eu não sei se me lembra um pouco Cylon de Battlestar Galactica. Eu gostei. Eu não sei. Eu gostei muito. Mas o lance é que assim, o fato dessa luz vermelha pulsar me passa uma parada tão maneira, tipo... E parece que é um vermelho vivo. Cara. Quando ele só se comunica com voz e luz. E quando a luz brilha, parece que é mais incisivo e é vermelho, sabe? E o lance dele ser meio disforme, assim, tipo, um pedaço é magro, outro não é. E, cara, eu gostei demais, sério. E a equipe que montou daqui tá a mega de pouco parabéns. a gente vai saber a surpresinha que ele sim, guardava tem muito mais coisa, pois é. ali, né? Porque depois tem esse embate, né? O Dalek meio que toca em retirada. Ele liga o foda-se. Ele fala, não, eu não vou gastar meu tempo aqui. E ele voa, né? A gente sabe que Dalek hoje em dia bom tem que voar. É lógico. Né? E ele sai voando, que é o tempo certo da doutora fazer o retrieve dela também e juntar com a galera toda, né? Porque é a hora que o Graham liga e falou, seguinte, vocês vão me pegar não, caralho? Ela, não, tá bom, a gente vai te pegar. Aí eles entram, né? A gente sabe que a tarde já tá. Vamos passar quem tá na tarde. A Yayas fala assim, né? A Yayas? Aí a Yas. Aí a Yaya? A Yaya chega e fala, Graham, pode vir. A doutora disse que o Aaron também pode vir, mas o Ryan vai explicar. Então, o grande lance é que assim, quando ele liga pra doutora, ela fala, tá bom, tô indo te pegar. E ele fala, queridão, deixa eu te contar uma parada, sabe aquela cabine que tava aqui? Ah, sei. Você vai tomar uma surpresa daqui a pouco. O que é? Isso. Aí ele fala, ela também viaja no tempo e no espaço. Tipo, essa cena é muito maneira dele apresentando, essa cena. Né? Então, ela também viaja. Aí aparece ela assim, toda... No tempo e no espaço. No tempo e no espaço, aquele vento batendo nele. Cara, parece o doutor falando, gente. Então, a gente já tinha comentado sobre isso. Porque o Graham tem jeito de doutor, na verdade. A gente tinha comentado né, sobre isso. Inclusive, antes de a gente saber até que ia ser uma mulher, que era de ouro e tudo mais... Quando o nome do Bradley Walsh apareceu nas rodas de, tipo, coisas que tem na temporada, muita gente especulou, caramba, ele vai ser o próximo doutor. Rolou essa especulação. Pois é. Né? Ele tem jeito mesmo de doutor. E teve episódio, já agora eu não lembro qual foi, que inclusive foi o Bárbaro que comentou. Ele é perfeito como comentou Graham. assim, falou, ele é perfeito como Graham, sem dúvida. Ele é perfeito. Mas o Bárbaro tinha comentado já uma vez, tipo, se ele fosse o doutor, essa cena caberia bem. E essa cena... Se a gente tira completamente de contexto... É um fanservice, né? Não chega a ser fanservice, não, mas eu acho que assim... Do gostinho, sabe? É muito legal, tipo, essa cena encaixaria. Tipo, olha, é o doutor apresentando pra um companion a tarde que ele tá trazendo, né? Que é o companion do Graham. Né? É o companion do companion. Não, mas isso claro, não tem nada a ver, não é uma referência, não é fanservice nem nada, é só... É legal de ver como a cena ela é bem feita, assim, a ponto de que ela funcionaria se o Graham fosse o doutor. Sim, né? com certeza. Mas enfim, e aí a gente tem a tarde deslotada, né? Porque a gente tem os dois arqueólogos, isso, o trio da tarde, Green e Mitch, Ryan, Graham e Yas. O pai do Ryan, o Aaron e a doutora. São 7 pessoas na tarde, cara. 7 pessoas. Pois é. Tarde está craudiada e eu estou adorando. E o forninho. Segura o forninho. Oh, mãe, o forninho caiu. Pai, o forninho vai ajudar. O forninho derreteu o Dalek, pai. Pois é. Então temos aí 7 pessoas na tarde trabalhando juntas, em conjunto, todo mundo dando ideias e aperta daqui, aperta dali. Eu gosto. Eu gosto dessas cenas de ações e a doutora toda preocupada, fazendo cálculos, pegando aqui ali, pá, não sei o que. Nossa, adorei. É muito legal que ela vê o dá umas forno, balançadas né? na tarde. Ela vê o micro-ondas / forno, ela fala, caramba, quem trouxe um micro-ondas pra cá? Aí ele fala, não, mas é um forno e micro-ondas. Ela, olha que legal. Que legal. Eu teria um desse, né? Bota lá na cozinha, né? É muito maneiro. Enfim, eles começam a meio que... Vamos lá, o que a gente tem de fato aqui? É isso, tipo, ele é um bicho assim, aí o Ryan explica rapidinho, ele é um psicopata alienígena, mata todo mundo. E eles começam, mas ele não é só uma lula, ele não é só um polvinho, ele não é só um squid. Isso. Aí não, eu nunca sei se é lula ou polvo, porque eu não contei os tentáculos, mas enfim, ele não é um molusco, aí... não, na verdade, agora ele tá na carapaça que ele montou. Isso. Mas ele montou de quê? Material da terra. Na maioria, metal. É o material da terra e o que sobrou do dele. E aí o cara, isso é muito maneiro. É o Aaron que dá a ideia. Porque o Aaron, ele parece que ele é meio engenheiro, né? Ele queria ser engenheiro e desistiu, parece. E aí, qual o grande lance? Ele pega e fala assim, peraí, ele é de metal? Então beleza, usa o meu forno. Aí o Ryan fala, não vai funcionar. Ele falou, não, claro que vai, se a gente desmontar,
a gente pode pegar as peças... Ele fala, vem aqui, Ryan, me ajuda a me desmontar. ajuda. E aí a doutora fala, caramba, ô Aaron, você já tá compensando os seus erros como pai, porque isso foi muito bom. Não, mas é muito maneiro, assim, o jeito que... A conclusão que ele chega rápido, né? E é porque todo mundo tá pensando, e aí várias cabeças pensam mais do que uma, Pois né? E cada um, de novo, contribui de com uma... a sua especialidade. É muito legal. Eu não sei direito como a tecnologia do micro-ondas até hoje, assim, ele deve ter melhorado desde os 90 até pra cá, mas eu lembro quando o micro-ondas ainda era uma novidade, eu uma vez estraguei um micro-ondas lá de casa. Como assim? Conte-me mais sobre essa história, Porque, Frederico. Assim, a minha mãe comprou o micro-ondas, sei lá, Frederico Menino, 94, 5, sei lá. Vixe. E aí, ou mais, eu devia ser um pouco mais velho, sei lá, uns 8 anos, enfim. Aí, beleza, vou esquentar um troço aqui. Aí eu peguei um pratinho, montei um sanduíche e fui esquentar no micro-ondas. O pratinho era de alumínio. E não pode. Mas que beleza, né? E aí eu botei dentro e do nada começa um show pirotécnico. Claro, Um monte de faísca. óbvio. E a minha avó desesperada, não, eu sou de perto, vai dar câncer isso, que não sei o quê. É que ia dar câncer, todo era mundo bem... falava que ia dar câncer, E que mas- você não pode ficar na frente do micro-ondas Não. enquanto ele está funcionando. E o mais importante, você não pode botar metal dentro do micro-ondas. Olha, Porque dá merda. Tanto que Realmente esse não micro-ondas, pode. As paredes não quebrou nem nada, depois a gente conseguiu usar e tudo mais. O prato foi inutilizado, né? Porque tava com a radiação toda. Mas o sanduíche também eu não comi. Mas o grande lance é que Ainda as bem. paredes do bicho ficou toda preta. Então, Nossa. o que a gente assume disso? O cara fala, tipo, que estrago. essas resistências, essas coisas, elas afetam o metal. É. Né? Porque a gente descobre o que a doutora vai falar mais pra frente. Que esse Dalek lá atrás, quando ele caiu na Terra a primeira vez, ele foi vencido porque derreteram a carapaça dele. E a ponto que só sobrou o recheio. Só sobrou ele A mesmo. parte orgânica. Exatamente. Então a gente tem aí estipulado que esse pseudo-Timitai, esse novo Timitai temporário ali, tá fazendo uma arma pra vencer o Dalek. Eu acho que você já sabia vencer esse Dalek quando você colocou esse prato no micro-ondas, hein? Olha aí, não. Caraca. Você já tinha o conhecimento Um foreshadow de 30 de anos. né? causa de como matar esse Olha aí. Dalek. De nada, pai do Ryan, de nada. E enquanto isso tudo tá acontecendo nessa tarde cheia de gente, o Dalek tá indo tocar terror. E é muito maneiro. Eu cara. gosto dessas cenas Porque também. ele tá sozinho Ele numa tá rua, né? sozinho. E aí chega Uma força militar. Chega militares Isso. com arma e atirando. Tipo, eles falam, tem um drone não reconhecido aqui, Eles não acham registrado. que é um drone, né? Abre fogo. Gente, desculpa. A gente já sabe que a arma não faz nada, nem cócega Talvez no nem se Dalek. fizesse, né? Porque ele não tem... Porque ele é meio reconstruído. Ele é feito com pedaços, né? Mas Mas não adianta. funciona. Nada. Porque assim, ao Nada. passo que esse não tem aquele escudo que dissolve bala, que alguns Daleks têm, os de bronze tem isso, Sim. ou sei lá, qualquer coisa que algum outro Dalek teve, esse Dalek tem uma diferencinha, que eles começam a atirar nele, né? E aí ele pensa com ele, tá bom, vocês vão atirar, eu vou atirar também. E aí de Nossa. cada domo dele, de cada bump dele, sai a porra de um mini míssil. Exatamente. Cara, isso é muito maneiro. Gente, é sensacional. Eu surtei demais, cara, quando vi isso. O cara que tá comandando a missão só fala, corre! Aí o cara do lado dele, o quê? Corre, sai correndo, vambora, pelo amor de Deus, vamos sair daqui, né? Sebo nas canelas, rapaz. Aí eles trazem um tanque. Primeiro Militar. ele genocida todo mundo com os mísseis. Sim, E aí um chega- monte de gente morre nessa aí- brincadeira. Depois os principais morrem, muito Zé qualquer morre. É né? lógico, né? Quando vem o tanque, aí você fala, tá bom, talvez segure alguma coisa. Eu também fiquei na dúvida. Aí esse tanque solta um míssil. E ele solta um míssil que desvia esse míssil e estoura o tanque. Cara, Isso. Que Dalek foda. Apenas. Palmas pro menino Dalek novo. Eu gosto que, assim, o míssil entra, assim, no tanque e depois a câmera já corta pra visão aérea do negócio explodir. Mas é uma explosão, assim, Cara, que não sobrou explosão que uma acabou uma década do poeirinha verão. sequer, não é Não, verdade? É muito maneiro porque, como esse Dalek ele é safo, né? Tipo, ele sabe que ele não tem a proteção que o Dalek normal tem. Não. Aí ele se enche de armamento e quando disparam um míssil nele, ele joga o dele certinho ali A mira? na mira, não pra explodir o míssil deles, pra Não. desviar o míssil deles. Nossa. E explodir. Nossa, cara. Nossa, sério, mano. Que Dalek maneiro. Puta bicho, merda, que Dalek legal. mano. Eu vou te falar, a gente tem um Dalek ali em Remembers, que é o Heavy Weapons Dalek, né? Que é um que tem só um Eu canhãozão lembro. na frente. Acho que eu lembro, sim. Pra mim, no meu coração, esse é o novo Heavy Weapons Dalek, cara. Porra, é um Dalek com mísseis, bicho. Funciona como um novo Heavy Weapons Dalek, sim, com Nossa, certeza. é muito legal, cara. É muito Outra legal. coisa que acabei de atinar, mas nem falei, mas é legal falar. Esse Dalek está mais falante. Sim, E nós gostamos de Daleks falantes. Daleks falante lembra muito Daleks da série clássica, mais do que os modernos, eles eram muito
Exterminate. Parece que eles só tinham um repertório de 3 frases. Não, alguns falavam bastante até, mas a gente via... esse tá falando bastante. E ao longo do episódio a gente sempre ficava na dúvida se era sim o Nick Briggs ou não era. É sim o Nicholas ele tava Briggs. usando um outro, quando era da só Big Finish. a parte orgânica. Quando é a Lynn falando, né? Não, e quando aparece quando é o por próprio... trás. Sim, mas quando é ele falando solto, fora da carapaça, é o Briggs com outro modulador, né? Isso, exatamente. O Briggs não é, apesar dele ser a grande mente por trás da Big Finish, ele não é só da Big Finish, né? A gente bem sabe que ele faz a voz dos Daleks, Cybermen, Judum, todos e vários outros. Na série moderna também, e óbvio que ele ia voltar. Né? Não iam deixar ele de fora dessa. Então a gente pode até constatar que ele é o primeiro a voltar das antigas, né? Com certeza. Óbvio, não poderia ser ninguém menos do que Nick Maravilhoso, não é verdade? Mas sim, e cara, é maneiro assim, porque a gente tem, né, ele mata todo mundo ali e logo depois a gente já vai ter o embate pseudo final ali. Já estamos rumando pro final. Esse Dalek, ele tá indo ali pro centro de comunicações do Reino Unido, né? É o GCHQ, Government Communications Headquarters. E ali, cara, é muito bom que quando ele encontra os militares, ele dá um tempo dos militares pensarem, né? E depois mata todo mundo. Bom. Quando ele chega nesse headquarter, ele chega e mata o cara. É mó dó, porque, tipo, ele chega dentro do local, tem um cara lá trabalhando no novo. A pessoa, a pessoa que trabalha dia primeiro é complicada. Aí ele fala assim: não, eu não quero te causar nenhum mal. É a última frase dele. E aí o Dalek mata ele. E mata ele. E com aqueles rainhos bonitinhos que a gente sempre vê o esqueletinho da pessoa morrendo. Caraca, caiu no chão, morreu. Pronto, fim. E não aí, tem o que fazer. Ele coloca ali, tipo, ele começa usa a garrinha dele pra virar os satélites. A garrinha é muito legal. Esse cara não tem esse Dalek não tem o desentupidor, né? Não tem o desentupidor. Ele tem o batedor de ovos, que tá meio quebrado, esse negócio que abre, né? Uma garrinha. Em The Daleks, lá atrás, no primeiro arco de todos, a gente tinha bastante esses Daleks com garrinha. A gente teve na série moderna também aparecendo Dalek com garrinha, ao longo da série clássica também, mas eles são meio raros de aparecer, assim, no geral. E são mais perigosos. Porque essa garrinha, ela serve meio... Porque o desentupidor, ele não faz muita coisa. Ele abre porta, ele suga algumas pessoas, mas... A garrinha, ela parece ser mais multifunção. Ela é mais útil e ele usa a tal da garrinha justamente para entrar no sistema de comunicação e ele faz cair tudo no Reino Unido, que é Wi-Fi e sinal de telefone. Internet, telefone e TV, parece também. E o Netflix. O Netflix não tá pegando? Você não tem internet, né, filho? Óbvio que não vai ter. Não vai mesmo, né? E é muito legal porque a gente tem essa cena muito rápida, que é a cena da crítica social em que tem uma família, pai, mãe e 2 filhos garotos adolescentes. Eles estão lá na internet e de repente, pá! Não tá funcionando, o que a gente vai fazer? Aí a mulher fala, acho que a gente vai ter que ter uma conversa. Aí os meninos, o quê? Tipo, eles nem sabem o que é uma conversa, aparentemente. E é muito bom porque o Graham e o Ryan, eles falam sobre isso. Quando a doutora falar, ele fechou toda a comunicação na Terra ali. Não, no UK só. No Reino Unido. Aí o Ryan fala assim, o Graham fala assim, peraí, ele tirou as comunicações e a internet, tudo, no dia do ano novo, quando tá todo mundo que não tem onde comer e as pessoas estão de ressaca, aí o Ryan, meu Deus, que monstro. Que monstro. É maravilhoso. Esse tipo de monstro merece perdão. É muito bacana, né? Enfim, eles conseguem aterrissar a TARDIS lá dentro desse centro de comunicação. E claro que na hora que ela abre a portinha, ele já dá um exterminate. Ela dá uma zoada nele. Ele nem pensa, né, mano? Não, ela dá uma zoada. Quando ela abre a porta, ela fala, não atira não. Aí ele atira. Aí ela, Dalek, sério, que você achou que eu ia botar minha cara aqui sem botar escudo? Pelo amor de Deus, né? You know better, né, querido? Você me conhece, né, bicho? Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. E ela, enfim, ela começa a tirar, o pessoal da TARDIS começa a sair, né, os 7, os 6, né, com ela 7. Os 6 com ela. E ela fala, você tá... Ele fala assim, eu tenho não sei quanto tempo, porque antes, uma coisa que você falar, quando ele foge, né, quando ele sai do galpão ali, que ele teve um embate com a Jodie, ele fala assim, você tem não sei quantos RELs pra... Eu tenho 9.376 RELs pra me comunicar, eu tenho que ser sempre o Doom de vocês, não sei o que, ele ameaça. E a Jodie está assim, desesperada, tipo, caramba, quanto é que é um REL mesmo? Porque a gente sabe que o REL é a medida de tempo dos Daleks, né? Eles não contam em minutos, segundos, nem nada. Exatamente. Mas é muito engraçado que o doutor, ele geralmente sabe os RELs de cabeça, mas a doutora meio que esqueceu. Ela não sabe. Quanto é mesmo? Putz, quanto tempo mais ou menos deve ser isso? Óbvio que ao longo da série inteira já teve um jeito de fazer a contagem e um REL Dalek equivale a 1.2 segundos humanos nossos. Ou seja, né? 9.376 RELs pela nossa conta
dá quantos... 11.251 minutos. Não, segundos. Segundos. Que se traduziriam em mais ou menos 3 horas. E pouquinho. E quebrado. É que na verdade dá 11.251,2 segundos. É uma loucura. Que dá 187 minutos, que dá 3 horas nos quebrados. É isso. É umas 3 horinhas. Ou seja, tem 3 horas aí até eu fuder todo mundo no planeta. Exatamente. Pois é, e essa hora tá acabando. Porque você vê que ele chega ali e ele já tá quase comunicando com eles. E a doutora fala, não, você não vai conseguir, porque eu trouxe o meu quase exército aqui. Essas pessoas, elas são o melhor que a Terra tem a oferecer, não sei o quê. E você tá fadado a não conseguir, né? Só que ele tá quase conseguindo. Não, ele tá muito próximo de conseguir mesmo. A doutora dá essa enrolada nele e ela pergunta pros companions mesmo, pros 3. Você acha que eu vou ser rápido o suficiente? Todo mundo, acho que sim. Mais ou menos. Ela fala, tá bom, então vamos descobrir, né? Eu vou tentar melhorar isso aí. Ela abaixa o escudo e cada um vai pra um lado, né? Antes ela fala assim, ela dá uma chance pro Dalek. Pois é. Tem É diálogo, verdade. Que ela fala assim, tô te dando uma chance, hein? Vamos parar com isso? É a última chance mesmo. Porque eu sou legal, hein? última. Porque eu sou legal. Because I'm nice. Porque eu sou legal. Parou? Aí ele fala assim... Parou com a graça? Vou exterminar. Aí ela vira pra eles. Vocês viram, né? Eu dei uma chance. Então, já está dada a chance. Aí eles, não, beleza, foi sim. Ela, então vamos lá. Então vamos aí. Então tá bom. Ela abaixa os escudos e cada um vai pra um lado, né? Loucura. Loucura total, porque ele podia ter matado alguém ali. Mas o timing é perfeito. Mas foi uma manobra muito perigosa, porque no momento em que ela abaixa os escudos e ela sai rolando, porque ela sai rolando mesmo, rolamentos, os tiros chegam muito perto dela. E deles também, dos companions também. Mas ele tá atrás dela. Sim. Porque ela fala, o doutor que tem, a doutora, né, o doctor que tem que morrer. Tipo, ele tá mirando nela, ele nem tá mirando nos outros nessa matar hora. o resto é bônus, né? Não, é ali nela mesmo. Enfim, e aí a cena ela fala, vai, gente, cola nele! A cena que eu vem... adorei isso. Sem brincadeira, se eu descobrir amanhã numa entrevista que o Tibnon e a equipe criativa pegou a cena de The Daleks... e recriou os movimentos nesse episódio, olhando a cena, eu não me impressiono. Com certeza. Abraçar um Dalek e ir guiando ele na marra é série clássica 1 bilhão de %. Purinha. Sério. É assim, e lembra, é igualzinho. A gente tem ali em The Daleks a cena que tem o Ian, a Bárbara, a Susan e o Doutor agarrando o Dalek, assim, de tudo que é canto. Subjugando fisicamente segurando os braços, entre aspas, do Dalek. Isso. E o Dalek perdendo o controle, e é justamente o que acontece nesse episódio, cara. Não, é físico. É tipo assim, não é, porque muitas vezes o doutor acaba com os Daleks com a mente. Mas dessa vez foi físico. Foi tipo assim, vai, gente, e são 6 pessoas. 7, né, contando com ela. Então, mas ela tá mais longe. Ela sim. Ela é tá a tocando. isca. Ela é a isca. É verdade. E nesse momento em que ela é a isca, os 6 estão indo atrás dele, em volta dele, e colocando as placas do micro-ondas que eles desmontaram lá. Micro-ondas e forno. E forno, desculpe. Por favor. Do Sr. Aaron lá. E eles estão, literalmente, eles abraçam o Dalek, tipo... dificultam os movimentos dele e começam a colar. Ele fala assim, me solta. Os movimentos estão sendo atravancados, né? Exato. Tipo, eles vão lá e fisicamente colam aquelas porcarias todas nele. E ela fala, gente, sai daí, rápido, vamos lá. Aí tem um mini monólogo em que ela fala assim, vamos lá, você lá atrás foi derretido, né? Eles conseguiram vencer com você. E agora você tem um monte de coisa, né? Placa de metal. Porque todo feito de metal barato daqui. E você tá com vários... Eu não sei bem o que é a coisa, né? Não é uma resistência. Mas tem várias coisas que esquentam em você. Ela fala do ampere, que não sei o quê, que levanta, não sei o quê. Basicamente, é quente o suficiente pra derreter esse metal dele, e é o que acontece. E aí ele é vencido, aparentemente, né, cara? E ela já tá cantando a vitória, né? A vitória é essa que ela cantou... Antes, né, quando o escudo tava levantado, ela fala pra ele, né? Ela fala assim, você não vai passar mensagem nenhuma pra ninguém. Mas se você fosse passar, e essa também é um dos momentos altos dela, que ela fala assim... Passa que a Terra tá protegida e que sou eu que tô protegendo. Nossa. Era isso. Quando a gente falava que a gente queria ver a doutora com o Dalek, Jory. era por isso, Era cara. isso. Pra dar a oportunidade da doutora, da 13ª doutora, esses momentos. ter o momento de eu sou a campeã da Terra contra o maior inimigo dela. Tipo, eu defendo esse lugar. Muito legal. Eu sou a protetora desse lugar, nossa, né? Muito maneiro. Não, mas enfim. Os diálogos estão muito bem escritos. Doutor contra Dalek total, Sim, assim, sim. tipo, fierce pra caramba mesmo.
mesmo, assim. Eles chegam a dar aquela comemorada, mas a comemorada é breve. É porque ela fala, inclusive, é tão assim que ela mesma fala, nossa, já? Beleza, consegui. Ela mesma se impressiona que foi assim, meio rápido foi demais. a melhor saída que eu tive, tô tão feliz, É tipo, que cagada. Foi mais ou menos isso que ela falou. Então, Mas beleza, é foda. tá tudo bem, tá tudo certo. Uhul! Aí alguém pergunta, acho que é o Graham, ele foi embora mesmo? Aí ela dá uma escaneada e ela fala que sim. Que as comunicações não foram enviadas. Isso já é vitória. Só que o problema é, o Dalek foi derretido, mas o ser orgânico, ele conseguiu colar em um outro hospedeiro, que no caso foi o pai do Ryan. E essa é muito maneiro, porque uma coisa que esse Dalek tem de meio diferente é a risada diabólica dele. Gente, é maravilhoso. É horrível, né? É horrível, é horrendo, é horrendo. Porque não é uma risada. É uma gargalhada, é um evilgasm, né, cara? Não, é um barulho. Em inglês chama cackle, né? Que é essa gargalhada de monstro. É horroroso. Não, é muito legal. E aí que você vê que essa risada diabólica tá saindo pra você ver como até a felicidade do Dalek é monstruosa. Isso. Mas é uma boa e velha risada de vilão, né? Que tá nesse Dalek diferente. Isso. A gente vê que esse Dalek, como ele não é só um soldado que ataca direto, ele pensa um pouco mais, ele tá aí, ele tem como rir, né? E você vê que ele tá tomando conta do corpo do pai do Ryan e a merda é essa, tipo, ele tá com um refém. E na hora que a doutora, eu ia falar de Jory, né? A doutora vê o Aaron pego pelo Dalek, ela bota uma cara de decepção. E ela fala assim, desculpa, ela eu calculei fica errado. tão mal, ela fica arrasada, tipo, nossa. Ela pede desculpa, ela fala, eu errei o cálculo, eu errei. Desculpa. E o Ryan fica desesperado, fala, faz alguma coisa. Não, o Ryan tá desesperadíssimo. Doutora, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E ela falou, tá bom, o que você quer? Quer que eu te leve? Me leva pra frota. Ela falou, tá bom, eu te levo. Ele mas quer você ser tem que levado prometer... até a frota porque ele quer summonar a frota pra ir destruir a Terra. Aí ela fala assim, ou tomar conta, não só destruir, né? Tipo, conquistar a Terra. Conquistar. Né? E aí ela fala assim, tá bom, eu te levo. E no que ele responde, ela fala, né? Você tem que deixar ele ileso, não mata ele. Você ele tem fala, que vocês prometer. são meus escravos. Nossa, isso é muito maneiro. Mano. E ele vai pra Tardes, tipo, ela tá conduzindo Miss Daisy mesmo ali. Tipo, tá levando ele. E é foda, porque ela fica assim, triste. Tá aqui, hein? Eu já parei, a frota tá aqui na frente. Aí o Ryan fala, não, você não pode fazer isso. Ela fala, confia em mim. Então você já vê que ela não tá tão sem chão assim. A doutora já tá pensando lá na frente, como todo bom doutor, pois na verdade. E aí, cara, o lance é que não tem. É o que ela fala, olha, esqueci de avisar uma coisa, não tem frota. Tem só um sol em supernova aqui, e ele faz um corredor de vento que é do tamanho de um molusco aí também. Então se eu posicionar direitinho aqui, ó, o negócio vai sugar o bicho. Não, ela fala pra ele, ela fala assim, é um corredor ali de sucção, isso, que é o seu tamanho certinho, porque tá fraco, você não vai conseguir aguentar. Só que aí o que o Graham fala, ele tá aguentando, faz alguma coisa. Ele tá aguentando. E o cara, o pai do Ryan ia morrer. E aí, assim, essa hora é muito complicado, porque ela tem que abrir as portas da tarde, então todo mundo tem que se segurar. É uma janela muito curta. Assim, tá muito em cima mesmo. Todo mundo tá se segurando que nem louco. A Tarde tá meio inclinada. O Aaron tá o mais próximo da porta, ele tá tentando ser sugado, mas ela tá tentando o Dalek fazer... faz ele segurar. O Dalek fica segurando o Aaron. O Ryan tá próximo da porta ali e tipo, nossa... o Ryan, ele vai correndo. Eu falei assim, gente, agora vai ser aquele momento Doomsday, né? Que cada um vai ficar de um lado. Não, sabe o que eu pensei? Não vai conseguir se segurar. Eu tava muito preocupada. Assim, tipo, eu fiquei pensando, caramba, alguém vai morrer. O time não vai matar alguém. Eu também pensei isso. Nessa hora eu falei, na hora que o Ryan vai pra porta, eu falei, pronto. É o Ryan. Eu pensei, porque todo mundo falava que era o Graham. Eu falei, puta, se a gente perder o Ryan, agora vai ser foda, aí eu fiquei pensando, tipo, caralho, depois não tem de tudo situação que eles boa. Viveram. Eu fiquei pensando assim, não tem situação boa. Tipo, ou o pai do Ryan morre e ele fica na merda, ou o Ryan se sacrifica pra salvar o pai e o Graham e o pai ficam na merda, ou ele vai e tanto ele quanto o pai morrem e o Graham fica na merda. Tipo, só que no fundo, tipo, é aquilo que eu falo, eu critico o poder do amor, mas eu acho que nesse caso nem foi o poder do amor. Não, assim, foi a força mesmo. O amor dele fez ele ir ao socorro do pai. Isso. E aí ele segura o pai pelo braço, o pouquinho que sobra do pai dele segura o braço dele. E o corredor de sucção tá forte, né? A doutora fala, eu vou ter que fechar, porque senão ele vai puxar todo mundo. Né? E ele fala, segura, não sei o que, você tá comigo. E quando ele segura, o Dalek, como tá fraco, ele começa a sair e o Ryan começa a bater e tal, e o Dalek cai na hora, no segundo exato em que eles fecham a porta na hora. Eu fiquei com muito medo dessa hora. Sim, do Ryan morrer. Depois eu fiquei com medo do pai do Ryan morrer, porque eu falei assim, a gente acabou de ser apresentado a esse personagem novo. Que melhorou.
E será que vai ser a mesma coisa do Woman Who Felt Worth, que a gente perdeu a Grace no primeiro episódio? Sim. Eu não quero perder esse cara agora. Exato. Eu quero uma redenção. Eles eu não quero merecem que, isso, né? eu quero que o Ryan... Porque depois, no meio do episódio, você percebe que o Aaron é um cara legal. Que cometeu erros. Ele até fala, eu tô Eu consertando tenho os erros da vergonha, minha vida. eu tenho vergonha do que eu fiz, mas eu tô aqui pra me redimir. Então, assim, pô, ele vai lá, ele se redime, agora você vai matar ele, caralho. Não faz isso. Eu tava muito puta já. Sim. Então, assim, é muito legal que não... E outra coisa que tem que ser falada. Nesse momento final, em que o Aaron tá pra ser puxado, o Ryan tá ali, pega na minha mão, ele fala, pai, eu te perdoo, eu te amo. É muito legal. Não vai agora, Porque, né? tipo assim, se você morrer agora, tá tudo bem. A É, gente conversou, eles tiveram um Você viu assim? closure. Eu pensei mais do tipo, cara, eu te amo, não morre agora. Tipo, eu Não, reaprendi a eu te amar hoje, não vai embora. Não, eu acho que foi tipo um closure. Tipo assim, eles estavam brigados há muito tempo, parece que questão de anos. Por né? aí. Mais ou menos. Porque ele não mal, esteve presente. Sim. Então faz anos. E aí, esse cara chega, ele quer se reconciliar, e o Ryan, tipo. O Ryan não dá o braço a torcer. Demorou uma temporada pra ele chamar o Graham de avô, e o Graham tava sendo um amor com ele por muito tempo. Então, ele chegar ali, o pai, que chegou hoje. Literalmente, hoje, e falar, beleza, pai, eu te perdoo e eu te amo, é porque ele achava que ele ia morrer mesmo. Eu vi de outro jeito. Porque o Ryan é cabeça dura. Eu vi mais o desespero do tipo, se você for agora que eu reaprendi a te amar. Não vai. Eu vi mais desse jeito. Mas os dois jeitos funcionam muito bem. Eu acho que no desespero ele achou que ele fosse morrer mesmo, porque ele não teria falado essas coisas se ele soubesse que ele não ia morrer. Mas enfim, mas aí ninguém morre. Everybody lives! Não é Everybody que morreu algumas pessoas. Morreu no episódio, umas pessoas. Mas dos principais é Everybody Lives. Tipo, com certeza. Ninguém morreu, não teve aftermatch, assim, não teve... O Dalek não se segurou de novo e matou geral. Não. Tipo, eles venceram do Dalek. Aí a doutora vai entregar cada um pro seu destino, né? Ela entrega os dois arqueólogos de volta ali pro esgoto onde eles estavam. Né? Dá a entender que eles vão ficar... Eles estão juntos, que eles dão as mãos, Eles dão as mãozinhas, né? Que bonitinho. O Aaron, ele fala... Ele entende, né, que essa é a vida deles. Ele pergunta, você vai... E aí, vocês vão ficar nessa de viajar? E, vamos, não sei o quê. Tá a fim de ir? A doutora ainda convida, né? Aí ele fala, não... Pra você ver como a doutora já viu o valor nesse cara. Pois é, ela não ia chamar porque ela não ia chamar. Pois é. De jeito nenhum. Por um momento do episódio eu achei que os arqueólogos iam virar companion, ou só um deles. O Mitch ficou mó tempão na tarde ali ajudando, Mas eles são agora um personagem que podem vir ajudar. Porque ele trouxe todas as informações sobre a história. Foi muito bacana, né? E aí é muito legal que o Aaron fala, não, tudo bem, você pode ir, mas quando você voltar, me liga. Você vai voltar, né? Vou. Aí ele ainda fala, toma conta dele. Aí elas, tudo bem, a gente muito toma, bonitinho. não sei o quê. E aí a doutora fala, beleza, vambora, tem coisa pra fazer. Mas o que a gente vai fazer? Aí as perguntas, e pra onde a gente vai? Aí pra todos os lugares. Everywhere. Né? E aí acaba o episódio. E aí é muito triste porque você pensa, só em 2020. Everywhere, só em 2020, mas temos aí a nossa rede de segurança, que é a Titan Comics, que tá saindo os quadrinhos dela. Pois é. É antes desses eventos, mas vai ser um pouquinho de Everywhere também. Pois é, né? Mas é difícil ter que esperar até 2020. E tem essa narraçãozinha no final, né? Sim. Que é a mesma do começo. Né? Que termina a história. Foi bonitinho, foi um episódio gostoso. A gente termina ele empolgado, feliz, né? Feliz e triste pro pessoal 2020. E é gostoso. Eu acho que essa é a sensação que um episódio tem que passar no ano novo. A narração faz. Ou que era no Natal, mas agora no ano novo, né? Que de renovação mesmo, né? Exato. A narração fala, e aí foi no dia 1º, não sei o quê. Janeiro de 2019. Que o mal foi vencido graças à ação conjunta. É bem legal, assim. Nossa, maravilhoso. Eu adorei esse episódio, não teve pontos baixos pra mim no episódio. Eu acho que teve um negócio que acabou que a gente não comentou, mas que eu acho que é muito importante, né? Como a gente é introduzido a um Dalek na série moderna, lá em Dalek. 2005. Um Dalek sozinho. Um Dalek não efetivo, ele não tá funcionando, sozinho. E aí, enfim, ele se redime, né? Tem lá todo o lance do episódio e o episódio acaba. A gente é introduzido a um Dalek só. Um só. Como a gente foi introduzido a esse Dalek? Só. Um Dalek defeituoso. Isso. Que se reconstrói. Que igual tá na Dalek. Terra há muito tempo. Em Dalek não se reconstrói, ele ganha força de novo, aqui ele se reconstrói. Isso. Vai um caminho completamente diferente, né? Ele fica completamente mas mal. Tem semelhanças. Mas assim, é muito legal a forma como um paralelo. Como o Chibnall introduziu o Dalek na era dele. Da mesma forma que os Daleks foram reintroduzidos à série na com era a volta Davis. da série em 2005. Isso. Eu achei isso muito legal. Muito legal. Entendeu? Muito bacana. O lance das patentes de Dalek voltando, o lance desse foreshadow do que vai vir pra Unity.
Eu gostei muito. Assim, foram os pontos mais altos pra mim, sem dúvida. Sem dúvida. Pra você, algum? Não, todos esses que você citou, eu também não consigo encontrar defeitos no episódio. Não vou insistir na história de que a Yas está apagada. Não me interessa. Não é sobre isso. Esse episódio é sobre algo muito maior. Que chama Dalek. Que é uma coisa que a gente tá querendo há tempos. Por mim, se esse episódio fosse o primeiro episódio da 11ª temporada, eu estaria satisfeitíssima. Eu tava esperando você falar isso, sabe por quê? Porque na hora que você falou isso pra mim mais cedo, eu falei gravar, já isso pro Fred. Eu fiquei pensando, eu falei, putz, não sei. Mas depois eu fiquei pensando assim, caramba, e seria tão mais legal do que o Tim Shaw, porque pensa, vamos lá, o que a gente teve com o Tim Shaw? Esse vilão novo que chegou, matou uma pessoa, criou essa rusga entre os personagens que perderam essa pessoa. Isso. Aí ele é jogado em um lugar, né, um tempo, e no final esse cara volta pra se vingar. E falha miseravelmente. Sim. Beleza. E aí os Companions, eles têm chance de se vingar e não se vingam, tudo bem. Imagina que legal seria se ao invés do Tim Shaw fosse esse Dalek, que aí ele controlasse alguém, enfim, não sei o quê. No final ele matasse a Grace e a doutora desse um jeito de teleportar ele pra algum lugar e a temporada fosse, o desfecho fosse ele voltando pra se vingar com um corpo reconstruído de verdade. Nossa, isso Porque, seria assim, muito imagina, legal ele também. se reconstrói com porcaria, a doutora ganha dele, despacha ele pra algum lugar pra se livrar, porque é o jeito que dá, porque ela não ia conseguir matar ele. Sim. No finale, ele volta com um corpo tipo esse, só que feito de Dalekanium mesmo, com material próprio, Full Dalek. pra se vingar, e aí tem esse finale nesse tipo de desfecho. Se isso fosse o final. foda. Pois é. Entendeu? Quando a gente passa a considerar esse episódio um finale, beleza. Mas ia ser legal se fosse toda a ponte. Só entendeu? que é a primeira história da 13ª com o Dalek, Sim, né? sim. E é uma excelente primeira história do Dalek da Jodie. Sim, não, eu adorei. É incrível, é sensacional. Mas, de novo, talvez não no primeiro, mas em algum momento da temporada, se houvesse esse episódio, ou talvez o finale de verdade, Sim. o episódio 10, Entendi. teria sido, assim, magnífico. E que bom que o Chibnall conseguiu quebrar, entre aspas, a promessa e trazer os Daleks. Não quebrou porque ele falou que a primeira temporada não ia ter, e foi o que a gente falou, verdade, isso não é a primeira temporada tecnicamente não é. Mas, poxa, que bacana, sabe? Porque você vê a falta que um Dalek faz. Sim. A gente fala muito, né, que, tem gente que fala, chega de Dalek é cansativo. Pode ser. Quando bem usado, não, cara. Mas ele é um clássico. E ele é o maior vilão da série, sim. Não tenho o que falar. É o primeiro vilão, né? Não é Cyberman, não é Whipnand, não é, cara, é Dalek, entendeu? Então você tem que botar uma história Dalek ali pra ter uma sensação bacana. Eu amo episódios que não tem Daleks. Não precisa. Eu também amo os que tem. Não precisa ter Dalek todo episódio também. Pelo amor de Deus. Não gosto. Gosto de episódios históricos. Gosto de Demons of Punjab, não tem nada a ver com o histórico. E Takes You Away foi um excelente episódio. Que não tem nada a ver com Dalek. Que não tem nada a ver com Dalek. Ele tem a ver com o histórico, não tem a ver com Dalek. Mas assim, cara, como faz falta uma história com Dalek? Sim. Aqui eu acho e que, ali. assim, eu sou na da medida. Escola, eu sou da escola que acha que Dalek não é cansativo quando bem usado, né? A gente tem a Big Finish usando Dalek direto e não fica cansativo, porque ela usa bem. Isso. Se você usar... E porque a Big Finish usa um monte de outros vilões. Pois é, então, se você usar a caralha, tipo, só por usar, fica uma bosta. Sim. Mas se você souber quando usar e usar bem, fica bom. Parece meio redundante. Não tenha medo, né, de eu acho usar os Daleks, Pois eu acho. Eu acho que assim, esse Dalek, de novo, vocês viram o quanto eu amei o visual dele. Eu gostei também. Porém, a gente vê que esse visual ele é derretido ao fim do episódio. Então eu acho que esse ainda não é o visual fechado do Dalek do Chibnall e da Era Jodie. Não, é o primeiro não. só. Ele é só esse que apareceu. Pra mim, ele vai ser tipo One Hit Wonder, sabe? Tipo, com certeza. Ele vem, ele é um Dalek por si só especial, que só tem esse. Sim. E os próximos vão ser de um outro jeito. Já quero action figure, já. Não, eu preciso de action figure desse Dalek já. Já te aviso que a gente vai entrar no desfalque de dinheiro. Quando sair, eu vou comprar. Tá bom. Mas você comprou de prova aqui. Tá bom. Mas não, como se você também não fosse comprar um monte de coisa. Mas enfim. O grande lance é que... O que eu fiquei esperando no episódio? Nem que seja só um pouquinho, ele consegue fazer um contato com os Daleks do outro lado, eles tiram um imprint desse visual. Dessa versão. E eles constroem um visual baseado nessa. Porra, só que isso como ele é foi foda. destruído, eu acho que não vai rolar. Então assim, o que a gente for ver de Dalek mais pra frente, 99% de chance de ser um jeito completamente uma diferente. Uma coisa nova. Mas eu gostei muito desse lance da luz vermelha. Eu queria que mantivesse de algum jeito, com certeza. Cara. Nem que, sei lá, vamos supor... Eu gostei das orelhinhas amarelas. Aqui isso já tinha, né? Mas assim, esse Dalek, ele é de um grupo de Daleks, sabe? Vou botar entre aspas, de uma infantaria de Dalek lá de Skaro, que o visual é sempre assim. Então a gente vai ver aparecendo versões
certas desse modelo, sabe? Ia ser Sem ser muito uma legal. versão quebrada. Ia É que ser eu gostei foda. muito, eu quero que volte de algum jeito. Eu gostei, eu adorei o visual desse Dalek, não tem o que Sim. falar. É. É uma pena que, assim, logicamente falando, só existiu ele. Sim. Não vai ter outros. Mas eu queria muito que os próximos que aparecerem Fossem parecidos. fossem próximos de algum jeito, Também né? adoraria. Dalek com essa luz de Cylon que eu gostei pra caralho. Muito bacana. Mas enfim, falamos já até nossas opiniões. Então, só pra fechar, fala pra mim a sua nota de Hartnell ao Whittaker pra esse episódio. Eu já sei qual vai ser a sua nota. Você já sabe qual vai ser a minha nota, mas por favor, de Hartnell ao Whittaker para Resolution, Thaís. É com muita satisfação que eu venho guardando essa nota há meses. Ai, que delícia, cara. Meses, cara, que eu queria dar pro finale. E se esse é o finale, segundo o Tibnall, é o Whittaker, cara! Sim, Uhul! Não tem dúvida, cara. Não, eu nem vou me explicar porque é por causa de tudo que a gente Segundo já time falou. e segundo feeling que dá. De verdade, não tem defeito esse episódio. É Não maravilhoso, tem, é não dá, cara. incrível. Eu quero ele em DVD. É isso, cara. Blu-ray. Não, quero. Esse episódio é maravilhoso. Eu também já sei sua nota, mas Fred Pavão, de Hartnell Whittaker, Resolution. Cara, vocês estão ouvindo, sabem também, é o Whittaker, não tem dúvida, cara. Esse episódio, ele fecha com 13 de 13 no DWRcast, porque vocês ouviram o podcast inteiro, não tem falhas pra mim, eu gostei de tudo. Maravilhoso. Por favor, insistimos de verdade, mandem pra gente a opinião de vocês. Queremos saber. A gente quer saber o que vocês acharam, porque assim, talvez seja o fato de que a gente se empolgou tanto com o Nossa, a gente tá episódio, muito empolgado. mas, de verdade, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Claro. Foi 13 de 13? Foi 12 de 13? Porque O que 12 é uma nota vocês maravilhosa. sentiram aí nos cara. corações de vocês? Vocês também estavam morrendo de saudade do Dalek? Pois é. Vocês adoraram as luzes Pois novas do é. Dalek? Esse novo desfecho, esse novo closure da história do Graham e do Ryan foi legal, porque um teve novo um elemento, novo, isso. e que não foi ele não se mostrou um merda, ele era um elemento legal. Pois é. Eu não sei, Conta aí pra gente tudo que vocês foreshadow acharam. da Unity. Maluco, Ai, meu Deus, a Unity. vocês sabem bem o que tem que fazer quando a gente dá review assim de episódio, ainda mais episódios impactantes tipo esse, né? Até bem falou, foi o final que o Tibi não falou, na verdade, né? Ele foi a desculpa que ele deu, não, esse aqui é o fechamento real, né? Mas foi aquilo que a gente tinha falado mais cedo e a gente ficou falando ao longo do episódio, né, cara? O feeling é que esse é o finale que a gente tava querendo. Como falaram no Twitter pra mim mais cedo, é o finale que vale, É cara. o finale que vale. No meu coração, esse é o finale. Eu Não acho que tem no- jeito. Eu acho que no coração de todo mundo, cara. De Com verdade. certeza. Então, por favor, envie pra gente a opinião de vocês, todos que estão ouvindo, pra gente ler no nosso próximo DWRcast. Pra isso, você precisa do nosso caminho ali, assim como o Dalek precisou dos meios de comunicação, que é o nosso e-mail. Fala aí. podcast@drrubrasil.com.br Pra dar like na gente no Facebook, você vai em... facebook.com/drrubrasil. Se você quiser seguir a gente no pássaro que é reconstruído ali com o material da Terra, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, você vai em... twitter.com/drrubrasil. E se você quiser fazer parte aí do grupo mais divertido do Telegram, que é o grupo Dr. Who Brasil, é fácil, é só você entrar em t.me/Dr. Who Brasil e começa a fazer parte aí desse grupo que a galera fica conversando sobre o episódio. É um ótimo lugar para fazer amizade, para conversar sobre a série. A gente super indica e é bem legal. O que também é bem legal é sempre lembrar dos nossos companions, nossos apoiadores que estão sempre aqui com a gente, dando essa mão pro WRCast continuar rodando ali, lisinho na manteiga, bonitão, que são... Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. Torne-se um apoiador, um companion você também, se assim os seus corações mandarem, cara. É fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil. Você escolhe lá com quanto você quer apoiar, desbloqueia recompensas e faz com que a gente consiga levar mais material de qualidade para mais pessoas, né? Lembrando que o DWRcast e o Dr. Who Brasil sempre foram e sempre serão gratuitos, mas quando, né, tem toda essa mão que vocês dão, a gente consegue ir a mais lugares, a mais pessoas, e isso é muito importante, cara. Chegar a outras galáxias Sim, mais distantes, cara. na verdade? E como a gente chega nessas galáxias? Pelos nossos feeds. Se você assina aí pelo Android ou pelo iTunes, é sempre legal, se tiver área de comentários e de nota, você sempre dá ali suas 5 estrelinhas Isso. e deixar o seu comentário para aumentar a nossa relevância lá, Com seja certeza. onde for. E temos também ali nosso bom e velho e querido já
e Spotify. Eu tô ouvindo muito podcast agora pelo Spotify, Sim. porque facilitou demais a Sim, vida, cara. cara, Spotify é vida, É cara. maravilhoso. É só chegar lá no Spotify e procurar pelo DWRcast, começar a seguir por lá, porque sempre que sai episódio novo do nosso podcast, você já vai escutando onde você estiver. É maravilhoso, Também não é a verdade? gente super indica. O que a gente super indica também, pessoa, porque hoje é meio fora da ordem, né? Porque como esse episódio saiu na Ano terça-feira, novo! ano novo todo maluco, esse podcast tá saindo no meio da semana. Pois é. Mas vale a gente lembrar, né, que os DWRcast, eles saem todas as terças e sextas-feiras. Exatamente. Não tema o hiato. Exatamente, porque na sexta-feira agora já Agora. estaremos aqui novamente. Sim. Dessa vez vai ser uma espera super pouca, porque nós vamos voltar pra falar sobre o que, Thaís? The Space Museum. Ai, série Esse clássica. série clássica que Saudades tem, Hartnell. que tem inclusive ali Dalek. O doutor sai dentro de um Dalek Pois com é. cara de malandrão. É verdade. Olha nosso time, olha como a gente tá tudo alinhado. Aqui tá tudo conectado, bicho. Pois é, cara. Então, sexta-feira, daqui a pouco, na semana ainda, a gente se vê ainda, já vai assistindo o seu arco pra poder revisar com a gente, É beleza? isso aí. Como sempre, foi super legal estar com vocês aqui revisando esse episódio maravilhoso. Até sexta-feira. Aquele abraço e falou. Feliz Falou, 2019. Valeu, tchau.